Diretamente de São Paulo, está começando mais um Content Podcast. Seja muito bem-vindo, eu sou o seu host, Pedro Mendonça. Antes de começar o episódio, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com seu amigo, isso vai ajudar muito o nosso crescimento. Hoje meu convidado é cofundador da Backstage, que é uma agência de personal branding e posicionamento. Ele também é economista e professor na Link. Senhoras e senhores, Juliano Marquezini. Seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Pedro, obrigado pelo convite. Vai ser sucesso. Eu que agradeço. Primeiro eu queria que você falasse, você fala muito sobre o LinkedIn, eu pesquisei suas redes sociais, eu queria que você falasse como é que o LinkedIn ele tá em um processo de transição. Antigamente era uma rede só de contratação, hoje é uma rede de construção de autoridade. Como que eu faço isso? Boa, pergunta fácil pra gente começar, Vamos né? lá. O LinkedIn tem aquela coisa meio de Disney, né? Que a Aham. galera gosta de publicar só o que é bonito e o que tá funcionando. Qual que é a ideia aqui? O que a gente sempre pensa? Criar autoridade, então pensar que você que é uma figura relevante, ou você que busca se tornar uma figura relevante, quer cada vez mais que isso aconteça, é um processo e você pode usar algumas ferramentas para isso acontecer. Aos poucos, o que as pessoas foram percebendo? Que o LinkedIn era um bom caminho para que isso fosse feito. Na prática, qual que é a grande vantagem do LinkedIn? Eu acho que esse é o primeiro passo que leva ele a não ser uma rede que é tão cansativa ou algo assim. É uma rede que a gente está lá para fazer negócio. Uhum. Então é mais leve no LinkedIn, quando eu sou abordado por alguém tentando me vender alguma coisa, quando eu sou abordado por um headhunter me oferecendo uma vaga, ou alguma coisa nessa linha. Então, o que a gente percebe? O LinkedIn, de fato, por muito tempo, e ainda é muito usado como uma base de currículo, então que você tem teu currículo online ali dentro, e aos poucos a gente foi notando que isso não necessariamente é verdade. As pessoas tendem a consumir LinkedIn como uma outra rede social, como qualquer uma outra rede social que ela poderia consumir, e ao longo desse processo, então, ele foi ganhando corpo e funcionando como uma rede que contribui para a construção de autoridade de alguém, desconsiderando qualquer termo pejorativo em Uhum. relação à autoridade que a gente está pensando aqui, e ele foi se comportando desse fator. Aí tem uma série de coisinhas que a gente pode falar de como melhorar ou qual é o Claro. caminho ali dentro, Uhum. mas no geral é essa linha de raciocínio. Então ele vem passando por esse processo, não aconteceu totalmente ainda, é um processo natural. A tendência, como toda rede social, é que ele se desgaste aos poucos, quando a gente tiver um excesso de conteúdo lá dentro, Era isso que eu ia a falar. tendência é que ele vá ficando Uhum. mais pesado, mas é um processo natural também dentro dos canais de comunicação de acontecer. Então é um pouco desse raciocínio geral. E aí como que eu vou me diferenciar lá dentro? Porque com o passar do tempo, mais pessoas vão utilizando, mais conteúdo vai sendo produzido, e agora a gente tem mais tecnologia. Como a gente estava falando lá fora, né? Tem Uhum, AI, uhum. então você vai ter um excesso de conteúdo. E aí, como é que eu vou me diferenciar lá dentro? Tá bom, perfeito. A gente vai cair talvez no óbvio que é a autenticidade, mas vamos dar nome Uhum. aos quesitos de autenticidade aqui. Primeira coisa, a gente tem que lembrar sempre que a gente está jogando com uma máquina do outro lado. Então, existem alguns hacks de algoritmo que você consegue aplicar que te ajudam. Então, assim, ó, até aqui vem uma clara diferenciação quando você aplica estratégia de SEO dentro do seu conteúdo. O Uhum. que isso significa? Significa eu fazer um conteúdo que intencionalmente traz algumas palavras-chave para que o buscador do LinkedIn me entregue quando alguém busca aquela palavra-chave. Esse é um caminho claro. Então, assim, estou escrevendo um conteúdo para o LinkedIn, eu estou jogando com o algoritmo dele aqui para que ele mostre esse conteúdo para pessoas que não são da minha bolha, Uhum. mas que vão cair aqui graças ao perfil do algoritmo. Esse é um caminho que a gente tem. O outro, questões óbvias, é de fato você trazer autenticidade no teu perfil. O que a gente sempre comenta dentro da Backstage? O que é uma marca pessoal? A gente costuma ser uma pessoa, então eu aqui, Juliano, sou uma pessoa, você, Pedro, é uma outra pessoa, com as nossas idiosincrasias. E a gente tem na outra ponta, no extremo oposto, uma persona que eu, como empresa, eu, como pessoa, quero atingir. Seja um possível investidor, seja um possível cliente, seja um possível colaborador novo para minha empresa. Minha marca pessoal é o instrumento que conecta essas duas coisas. Uhum. Então, a minha marca pessoal, ela nem perde a idiosincrasia do Juliano, mas ela também está intencionalmente estruturada para atingir essa outra pessoa. Então, ela conserva a autenticidade do Juliano, e tá aí a palavra que eu estou usando muito, mas ela tem intencionalidade. Esse é um fator de diferenciação. Então, no final do dia o que eu quero aqui dentro do LinkedIn? Quanto que o meu conteúdo representa isso? Muito na linha do que a gente estava falando ali fora, as pessoas cada vez mais buscam se conectar com pessoas. Dado que o conteúdo é meio óbvio, que o conteúdo é facilmente criado, é muito mais sobre eu te acompanhar do que eu acompanhar o teu conteúdo. Se o teu conteúdo exprime quem é você, e mais do que isso, você adiciona a intencionalidade para ele me atingir, esse conteúdo vai me atingir. E aí, com isso, a gente cria conexão, rapport, empatização,
e aos poucos a gente vai construir um relacionamento. A rede social tem esse barato, né? Uhum. Aos poucos eu sinto que eu sou próximo de você, mesmo não sendo. É aí a sementinha plantada pra gente gerar negócio. Vamos fazer um exercício aqui. Claro. Eu tenho 0 redes sociais, vamos imaginar que eu tenho nenhuma rede social, te ligo. Juliano, quero me posicionar, o que eu faço? O que você me diria? Qual rede eu começaria? Como é que seria o posicionamento? Qual rede é qual a intencionalidade? Como é que seria isso? Maravilha, eu adoro essa pergunta porque é muito natural que quando um cliente me procure, ele queira já que eu responda para ele isso no primeiro momento. Até porque isso impacta no valor que ele vai me pagar, em como ele vai encarar a minha entrega. Então, a pergunta faz muito sentido. Qual é sempre o raciocínio aqui? Rede social é uma ferramenta, meramente isso. Eu sempre comento isso até com o meu time, para que a gente construa isso de forma bastante clara mentalmente. Eu não sou uma empresa que faz LinkedIn, eu sou uma empresa que faz gestão de posicionamento. Hoje eu uso o LinkedIn é uma ferramenta. Tem um mentor nosso que ele sempre brinca com isso. Ele fala assim, o dia que deixar de ser o LinkedIn e passar a ser o LinkedOn, a Backstage vai fazer o LinkedOn. É sempre esse o processo e como a gente pensa aqui. Dado isso, te respondo. Quando você for pensar em começar a fazer um posicionamento, pensa sempre nessa pergunta. Quem é o cara que é a minha persona? Quem que é a materialização da pessoa que eu quero atingir? Onde que essa pessoa tá? Esse é o primeiro passo. O que que ajuda muito, tá? Quando eu penso em alguém parecido comigo, que faz um posicionamento que eu admiro, ou um posicionamento que eu gostaria de ter, onde esse cara tá? Geralmente esse cara já passou por um processo de tentativa e erro e ele já tá nas redes sociais ou nos canais que fazem sentido para ele. Usualmente, o que a gente está falando? O LinkedIn é excelente para gerar negócio, independente de qual é o stakeholder que você queira atingir, um investidor, um assessor, um board member, uma nova pessoa para contribuir com o teu time, independente, o LinkedIn é um bom canal. Quando que costuma fazer sentido o Instagram? O Instagram é uma rede social mais para venda B2C. Então, assim, eu tenho uma empresa que vende para o consumidor final, usualmente o meu posicionamento no Instagram faz sentido. Ou eu tenho uma empresa muito grande, ou eu tenho uma empresa que costuma ter colaboradores de perfis mais diversos, a posicionamento do líder costuma fazer sentido dentro do Instagram. Ele tende a ser uma rede mais informal e uma rede mais capilar, que atinge mais gente naturalmente. O TikTok é uma rede ligeiramente mais apelativa e popular, ligeiramente, não muito, mas tem uma outra proposta. O grande desafio para a liderança é que o TikTok ele ainda é usualmente tem alguns dados que mostram isso, por pessoas 40 a mais, encarado como uma rede social mais pejorativa, então é uma rede social mais delicada de ser trabalhado, mas a gente tem alguns casos, por exemplo, que nosso cliente é diretor de uma empresa de nutrição. Então o TikTok faz sentido pelo perfil que ele trabalha. E depois a gente tem algumas outras alternativas. Então, assim, Juliano, eu quero começar, eu tenho uma venda muito consultiva, muito trabalhada, eu tenho um produto que eu preciso educar a minha base de cliente. O YouTube é um excelente canal. O YouTube você publica conteúdo longo, conteúdo mais extenso, e isso costuma ajudar. Juliano, eu tenho um trabalho aqui, a gente tem uma cliente, por exemplo, que é uma figura pública, que ela vende usualmente para a classe C, D e E. Ela é uma pessoa que trabalha em TV aberta, então acaba que ela atende esse público, é esse público que contrata ela, é esse público que atribui marcas a ela. Ela usa o Kawaii, que é uma rede super popular de vídeos curtos, popular no sentido tanto de popular com muita gente usando, quanto mais popular mesmo, assim, é uma rede mais intermediária. Também é um super canal. Como que eu tô te respondendo isso? Sempre pensando um pouco em quem tá na outra ponta dentro do canal. Então, para entender qual rede o Pedro deveria estar e com qual posicionamento, eu preciso entender primeiro quem é que o Pedro quer atingir e qual que é o objetivo dele aqui. Interessante isso que você falou, e aí você falou também lá fora sobre o Gary Vee, né? Eu também acompanho ele. Ele fala que você tem que estar em todas as redes. E, inclusive, no Instagram, ele fala que você tem que postar 5 vídeos por dia. E o algoritmo já entende que não, que você posta 1, no máximo 2, enfim. Você acha que essa estratégia é correta? Então, por quê? No Instagram eu tenho que me posicionar de uma forma, no LinkedIn de outra, no Kawaii de outra, no TikTok de outra. Eu tenho que estar em todas? E se eu estiver, eu tenho que posicionar de diferentes formas em diferentes redes? Super pergunta boa. Existia lá na época dos Neandertais, pré-pandemia, em 2019 ou 20, de fato, essa teoria de que o volume fazia muito sentido.
Quando minha sócia e eu começamos a trabalhar com esse trabalho de posicionamento de liderança, ainda pré-backstage, era exatamente esse trabalho que a gente Uhum. fazia. A gente tinha, por exemplo, uma pessoa que trabalhava junto com a gente, que o objetivo era publicar 100 stories por dia, Uhum. porque era o que o Instagram permitia como máximo Uhum. de publicação. O Ícaro de Carvalho falou por muito tempo isso, ele adotava essa ótica. O que a gente percebe claramente hoje, de novo, é comoditização do conteúdo. Então eu sei que você, com algumas trocas dentro de uma boa IA, publica 100 stories. Então, pouco me importa se você está fazendo 100 stories ou um por dia. Uhum. Então, primeiro ponto, assim, o volume hoje já não entrega mais o que ele prometeu que ele entregaria. Uhum. Existe sim uma questão de algoritmo. Então, por exemplo, o LinkedIn entrega 30% mais o teu conteúdo quando você publica 2 vezes por semana. Uhum. 30% mais. Na verdade, o que ele fala é quando você dá um intervalo de 7 dias ou menos entre um conteúdo e outro. Então, eu tenho clientes que publicam 5 ou 6 vezes por mês, tem uma excelente projeção de Uhum. conteúdo. Esse é um caminho para a gente olhar e para pensar. Qual que é o desafio de pensar em diversas redes sociais? De novo, um pouco pensando na intencionalidade, no teu Uhum. perfil e como vai fazer. Dá sim para ter várias redes sociais sem perder a autenticidade da pessoa que está publicando. Honestamente, que eu sempre trago para a maior parte dos meus clientes, tem uma questão de foco no que Uhum. você precisa de imediato. Então, assim, é muito gostoso você ver teu vídeo no YouTube, teu podcast no Spotify, teu vídeo no Instagram, teu trabalhinho ali no Kawaii, mas é muito trabalhoso. E não é só por uma questão financeira, de Uhum. alocação de recursos, é alocação de tempo. Né? Então, assim, eu tenho hoje, por exemplo, um cliente que ele faz no mínimo 100 publicações mensais no Instagram. E ele tem algumas outras redes sociais que ele utiliza também. Uhum. Só que ele é um cara muito disciplinado com isso. Ele é um cara que isso é uma variável muito relevante para a vida dele. Honestamente, o CEO de uma multinacional não vai fazer isso e nem faz sentido. Eu nem Uhum. recomendaria que ele fizesse isso. Então, assim, sim, existe um benefício em estar em várias redes sociais. Uhum. A gente naturalmente atende públicos diferentes e a gente acaba atingindo propostas de valor diferentes de acordo com a rede social, mas não é necessário. Vai depender muito mais da tua disciplina, da tua Uhum. disponibilidade de tempo e de recurso para que as redes sociais funcionem Uhum. entre si. Você acha que hoje, assim, com esses grandes influenciadores, milhões e milhões de seguidores, então ele abre uma conta no YouTube agora, tem zero, abre um canal por 5 milhões, abriu uma conta no Twitter por 1 milhão na mesma hora. Você acha que talvez é mais eficiente ele tentar crescer em uma rede e depois, de uma vez, ele já crescer em todas? Ou não, ele mantém um foco em uma e dependendo do que ele quer, como é que seria? É sempre mais eficiente você crescer em uma rede só. De novo, é super legal você ter vários canais. Primeiro, fugindo de métrica de vaidade, tem uma questão que sempre quando as pessoas dão um número acumulado, né? Então, assim, eu tenho ao todo 5 milhões de seguidores. Existe uma baita sobreposição Claro. de seguidor aí que não está precificada. Segue em várias redes, né? Exatamente. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Eu, felizmente, atendo um tipo de cliente que ele não vive de rede social. Então, eu não atendo influenciador por Uhum. padrão. Então, o que é o legal disso? Esse cara não tá se preocupado com isso. Eu não tô preocupado em mostrar no meu Media Kit que eu tenho X milhões de seguidores agregados em rede social. É muito mais sobre o tiro de sniper e menos Uhum. sobre a bala de canhão Uhum. para atingir muita gente. Dado isso, é muito mais simples eu performar dentro de uma rede social só. Primeiro porque eu tenho um algoritmo que eu domino mais, eu como cliente da Backstage mesmo, passo a ter mais manha com aquele algoritmo, eu passo a entender melhor aquele formato, e eu tenho formatos que funcionam mais. Eu Uhum. tenho personas mais similares dentro da mesma rede social. Então sempre faz muito mais sentido começar em uma rede e explorar ela o máximo possível. Qual é o problema disso tudo? A gente geralmente costuma querer começar pela rede que a gente gosta mais. E Uhum. nem sempre isso é necessário. Então, Uhum. assim, eu tenho vários clientes que me procuram e falam assim, Juliano, eu só uso LinkedIn. Eu Uhum. não sou o cara de outra rede social e tudo mais. Mas, pô, o cara tem um produto super popular e ele quer ele passar a ser a figura, o garoto propaganda da empresa. Cara, o negócio dele é TikTok, o negócio dele é Instagram, não é LinkedIn. Então é meio natural que a gente acabe querendo ir para a rede social que a gente prefere e esquecendo de novo que a gente tem um cara que a gente quer atingir ali na outra ponta. É essa a questão, tá? Então acho que é isso que a gente tem que pensar aqui. Melhor criar uma rede social só, performar dentro de uma rede social só. Não é um problema começar em mais de uma, mas é Uhum. melhor começar em uma só, desde que ela seja intencionalmente pensada, não para o que você gosta, mas para o que o teu público consumidor gosta. Perfeito. E dentro disso que você está falando, quais são os maiores erros que as pessoas cometem? Em que sentido? Sobre início, sobre conteúdo? É de tudo. Por exemplo, eu criei um perfil no LinkedIn e quero virar referência.
qual é o maior erro que eu cometo? Ou no Instagram, de posicionamento? Os erros que as pessoas fazem? Perfeito. Acho que o primeiro ponto, tão óbvio quanto isso, é a falta de intencionalidade. O que isso gera, tá? Você vai começar a falar sobre conteúdos que você gosta, num formato que você gosta, desconsiderando qual é o objetivo daquele conteúdo. De verdade, o que você gosta e o formato que você gosta é excelente para você, não para o público que é de consumir. Então, desconsidera isso, tá? A gente tem que manter o que você gosta para exprimir quem é você dentro do conteúdo, mas esse é o primeiro ponto. Então, vamos abstrair um pouco e vamos fazer um exercício aqui de nos olharmos na terceira pessoa para ver como que a gente constrói isso. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, subestimar a vantagem e o benefício do bom setup produzido. O que isso significa? Tão importante quanto ter um bom conteúdo no LinkedIn é ter um bom LinkedIn, ter um LinkedIn claro, que fala o que você quer com poucas palavras, com imagens claras, com keywords, com experiências claras e trabalhadas lá dentro. Então, dedique o tempo no início para fazer um bom setup, porque é aquele setup que quando o seguidor vê o teu perfil e entrar para checar quem é você, o que você pensa, o que você fala, é aquilo que vai converter ele para um seguidor, para um cliente ou para alguém que te interesse de fato. Então, primeiro ponto. E aí, para mim, o terceiro, que é talvez o que as pessoas mais errem, e elas comumente erram, é que a gente subestima a dificuldade da produção de conteúdo no início. Então eu pego um final de semana em casa, eu vejo um podcast, eu descubro que é super legal esse negócio de posicionamento, que tem empresa crescendo porque o CEO está se posicionando, e eu começo a fazer isso. Eu arrumo meu LinkedIn, põe uma fotinha atualizada, escrevo 3 ou 4 bons textos e publico os 3 na primeira semana e 1 na semana seguinte. Na semana seguinte eu tenho uma bateria de reunião, vou para um evento, não dá tempo de eu publicar nada, de eu escrever nada, e eu passo 3 semanas sem publicar mais nada. Falta de consistência, né? A falta da consistência e da constância. A gente na Backstage chama consistência e constância de 2 formas distintas, né? Consistência é você entregar o conteúdo com a qualidade que você gostaria, com constância. Então, constância é frequência, consistência é frequência com qualidade. Isso é super importante, e não é que, nossa, eu tenho que publicar muito, alguma coisa assim, mas é comum eu subestimar o trabalho que isso dá. Então, cara, pensou nisso, ouviu aqui o podcast e quer começar a fazer isso, não pega e escreve 5 textos e publica os 5. Agenda 1 por semana. Ganha um mês de folga para você pensar, para você ver se você curte, para você ver se realmente dá trabalho isso de verdade, para você ver se vale você pedir pro teu time de marketing fazer isso, se vale você procurar a Backstage para fazer isso, ou se você mesmo vai fazer, isso vai funcionar. Então esse costuma ser o terceiro passo e o mais falho do pessoal, porque de fato é muito tranquilo produzir, desde que você tenha direcionamento e que você consiga manter a constância do conteúdo. Você não acredita que daqui para frente o diferencial não vai ser o conteúdo, mas a forma? Quero dizer o seguinte, por exemplo, a pessoa fala sobre nutrição. Tá bom. Então eu tenho 1000 pessoas falando de nutrição de laranja. Como é que eu vou escolher uma dentre 1000? Porque o conteúdo, vamos dizer que é o mesmo. Então a forma, o que eu digo na forma? Por exemplo, o cenário, a edição, todo esse backstage né, do conteúdo. Você não acha que essa forma que vai ser o diferencial? A oratória, o jeito, toda essa dinâmica não vai dar o diferencial? Eu concordo contigo, eu talvez só vá dar um nome diferente para essa forma. Eu realmente acho que é a minha capacidade de conexão com o indivíduo na outra ponta. Certo. Então vão ter pessoas que vão se conectar com o indivíduo que tem a forma mais elaborada. O vídeo melhor editado, o áudio excepcional, o fundo bacana, o backstage todo bem feito. Tem pessoas que naturalmente vão empatizar mais com um conteúdo mais informal ou algo assim. Eu adoro, por exemplo, o Matheus, eu acho que é Matheus Costa o sobrenome dele, que é aquele cara do Instagram que é carioca e ele publica uns vídeos sacaneando os pais no Instagram. Ah, tá. Eu acho que é Matheus Costa sei. o nome dele. Os vídeos dele são incríveis, Sei. assim, super divertidos. Extremamente com tom de informal. São pensados, ele costuma ter mais de uma câmera no vídeo. Os vídeos claramente têm algumas técnicas de edição que ele aplica para pegar, mas ele se posiciona como alguém muito informal. Ele tá sempre de chinelo, é sempre na casa dos pais. Parece que a iluminação é uma iluminação improvisada, apesar de não ser. Então tem um pouco desse tom dentro do conteúdo. Então, assim, sim, a forma é relevante, mas muito mais sobre porque você está se conectando com a pessoa que está indicando aquela forma para você, do que pela forma em si.
complemento com aquilo que eu falei para você. O que a gente percebe? Conteúdo cada vez mais é fácil de ser produzido. Então eu estou muito mais interessado em ver você, que é uma figura que eu confio, que eu atribuo autoridade sobre um determinado tema, falando daquele conteúdo, do que propriamente o conteúdo que você vai falar. Então, o raciocínio inverte, né? Eu não entro pelo conteúdo na pessoa, eu entro pela pessoa no conteúdo. É um pouco dessa lógica. Existe, você falou muito de intencionalidade. Existe diferença de regiões? Por exemplo, tem um criador lá do Sul e o outro de São Paulo. Ele tem a mesma intenção, mas tem uma diferença no conteúdo que ele está criando? Acho que existe uma diferença natural no perfil da pessoa, na postura dela, mas mais do que isso, existe uma diferença no perfil de quem ela quer atingir na outra ponta. Nós já tivemos, a gente tem quase em todos eles, mas a gente já teve cliente na Suíça, Canadá, Singapura, Brasil e Estados Unidos. Então, assim, de formas completamente distintas, usualmente brasileiros. Eu tenho poucos clientes que não são brasileiros e quase sempre falando ou português ou inglês. Então, tem uma questão aí prévia que talvez eu esteja enviesado com a minha amostra, mas o que eu tô olhando aqui. O que é o barato desse perfil e dessa galera? É, de fato, eu conseguir entender o que é que a pessoa na outra ponta tá querendo ouvir e tá querendo falar. Então, assim, eu tenho, por exemplo, um cliente que aos domingos ele simula uma senhora dentro do perfil dele, e essa senhora é uma senhora extremamente sarcástica, extremamente brincalhona. Então as pessoas fazem pergunta e costumam ser perguntas que ele responde com um meme, com uma piada. Ele dá uma sacaneada na pessoa que está ali na ponta. Um CEO de uma multinacional, listado na Bolsa de Londres. Então tá longe de ser uma empresa improvisada ou alguma coisa assim. Mas a personalidade dele conseguiu ser exprimida naquilo. Ele fala que essa senhora é o arquétipo do que ele ouviu em casa quando ele era criança. Ou alguma coisa assim. Da mesma forma, eu tenho, na mesma cidade que ele, um cliente que é CEO de uma multinacional também, que tem 100 anos de existência, setor super tradicional. Cara, esse cara, sim, a gente tem que tomar cuidado com onde está a vírgula na frase dele, porque ela não pode nunca sair da curva, ela nunca pode ser agressiva. É um cara hiper cauteloso, porque o CEO dele está em Nova York, olhando para ele, que é CEO Brasil da empresa, como ele está se posicionando. Então, existe, eu acho que mais uma adaptação de cultura em relação ao próprio indivíduo que está ali atrás, do que a região em si que ele está. Mas é claro que, por exemplo, uma cliente que eu tenho na Suíça, ela fala, no geral, com brasileiros que estão na Suíça. Ela é uma pessoa hiper extravagante, no bom sentido, uma querida, super fala alto, ela gosta de roupa colorida e coisa assim. Mas ela fala com um brasileiro que foi para a Suíça. Suíça é um país frio, que as pessoas usam roupa escura, falam mais baixo. Então essa adaptação acaba acontecendo. Mas aí, de novo, um pouco da intencionalidade, né? Eu tenho uma pessoa muito extravagante, eu tenho uma persona zero extravagante. Como que eu crio aqui uma marca pessoal intermediária que vai significar coisas importantes para as duas pontas. Agora, como que você, enquanto agência, lida com essa multiculturalidade? Tem uma coisa legal, e talvez seja meio papo de vendedor de agência, que a gente tem uma capacidade bastante significativa de se adaptar ao contexto. Como que a gente trabalha dentro da Backstage, isso é bastante legal. Sempre que alguém me contrata, eu intencionalmente envolvo 3 pessoas no projeto que são diferentes entre si. Eu vou ter sempre uma pessoa que vai ser a dona daquela conta, que vai pensar no projeto, vai desenhar a estratégia daquela conta. Eu vou ter sempre uma pessoa que vai revisar aquilo que aquela pessoa está pensando, que se envolve pontualmente no projeto, para não tomar viés daquele projeto. E eu tenho uma pessoa que pensa no conteúdo em si. Então, esse dono da conta dá a direção do conteúdo e eu tenho alguém que elabora esse conteúdo em si. Qual que é a grande vantagem? Quando alguém me procura, eu penso quais são as pessoas que estão no meu time, que têm as skills complementares e bacanas para aquele perfil. E o que eu sempre faço? Eu sempre misturo esses times, porque qual é a meta nossa com o Backstage? Se sua conta tiver cara de Backstage e não sua cara, a gente errou. Por isso que eu sou Backstage, eu não posso aparecer. A conta é tua, não minha. E a gente faz isso... Se o cliente tem sucesso, você tem sucesso. Exatamente. E eu não devo, assim, eu jamais quero que você olhe para 2 clientes mesmo e fale assim, é a Backstage que faz esse cara. Não, não é sobre isso. A conta é da pessoa. Né? O sucesso é da pessoa, não é da Backstage. Dentro do perfil da pessoa. E aí, com isso, a gente consegue se adaptar a essa multiculturalidade da base. De novo, naturalmente, eu atendo muito brasileiro, então acaba que a gente é muito bom de brasileiro, e tem uma grande vantagem que
talvez adaptação de idioma, quando a gente está falando só de inglês, é muito tranquilo. Mas tem um super desafio, assim, você colocar um publicitário para ler um relatório do Banco Mundial, para ele falar sobre finanças no perfil do cara que é de uma empresa de finanças, não é uma tarefa trivial. Mas a gente, felizmente, tem um time muito bom que consegue fazer isso. E qual que é a maior dor que você ouve? O cliente chega e fala, ó, eu quero fazer isso. O que você mais ouve, assim, de dificuldade? É bastante diverso, curiosamente, mas usualmente eu tenho algumas principais, assim, que aparecem. A gente fala muito de marca empregadora. É muito óbvio, assim, isso pra mim quando eu penso. Hoje em dia eu não quero mais, talvez como os nossos pais, trabalhar na Coca-Cola, trabalhar na Unilever ou trabalhar na Procter Gamble. Não é mais sobre isso. Eu quero trabalhar com o fulano, né? Então eu quero trabalhar com o João Adib, porque eu acho legal. Eu quero trabalhar pro Alê da Cacau Show, porque eu acho que ele fala é muito dinâmico. Então é muito mais com do que onde. Então, essa dor aparece, é muito comum assim, pô, Juliano, cara, eu só contrato gente chata, assim, meu processo seletivo custa caro pra caramba, eu tô num setor velho e as pessoas não querem mais vir trabalhar aqui. Isso aparece bastante. O mais óbvio e mais forte de todos, porque aí o ROI é muito mais claro, é empresa B2B. Então, eu tenho uma empresa que vende para outra empresa. A Backstage claramente ajuda essa pessoa. É muito forte, em especial em empresas que faturam até 50, 100 milhões de reais por ano, que CEO só compra de CEO. Como geralmente o CEO em empresas desse porte é o próprio fundador, quem sou eu para não ser atendido pelo CEO da outra empresa? Então eu faço questão de falar com outro CEO. O que isso gera? Se eu receber um spam no meu LinkedIn em nome do teu vendedor, eu não respondo. Quando eu recebo uma mensagem no meu LinkedIn em nome do CEO da outra empresa, eu me dou ao trabalho de olhar e ver o que esse cara está falando para mim. Então tem essa questão clássica de eu querer vender para outras empresas também. E tem, por fim, uma que é mais comum do que a gente achou que seria comum, que são empresas que estão na trilha de captação de recurso. Então, seja uma empresa que está captando um Series A, seja uma empresa que pretende captar um Series B dentro da trilha de Venture Capital, porque o que acontece? Geralmente, como funciona o mercado de captação de recurso? Eu tenho um fundo de investimento que lidera essa rodada de investimento, mas ele nunca aporta 100% do capital. Ele vai ter seguidores e fundos que investem também, às vezes quantias até maiores do que a dele, mas seguem a tese de investimento que ele desenha. O que acontece? Quando eu convenço esse primeiro fundo, o capital não está garantido. Esse fundo também vai ter que passar o chapéu, ainda pedindo para outros. Nesse momento, não sou mais eu falando da minha empresa, é o fundo falando da minha empresa. E aí, o que o fundo faz? Ele precisa provar para o segundo fundo que eu sou um empreendedor legal, que eu sou o cara adequado para captar aquele investimento. É a hora que o segundo fundo vai olhar na minha rede social e ver se eu sei falar do tema que eu estou prometendo falar, se eu não fiz nenhuma caca no meio da minha carreira, se eu não tenho nenhuma grande reclamação, e aí a rede social é muito forte para esse trabalho. Então acaba sendo o terceiro motivo. Então, assim, a gente tem várias empresas de tecnologia, por exemplo, porque empresas de tecnologia costuma seguir a trilha de Venture Capital, e tá aí uma questão que elas fazem o posicionamento das suas lideranças. A gente estava falando de IA, e aí como é que a IA vai entrar nisso? E aí eu dei um exemplo. Tem um amigo nosso, ele é até relativamente famoso, e um cara bastante experiente, e ele tá publicando, não sei se é semanalmente no LinkedIn ou 2 vezes no LinkedIn, mas é tudo IA. Tá bom. Como que eu vou manter essa autenticidade com a IA? Ou como que eu vou saber que é ele que tá escrevendo, ou é a IA que tá escrevendo? Como que vai ser isso? Mas o que eu que você acho vê que de futuro, assim? isso é muito legal, porque assim, talvez chegue um momento que a IA seja tão parruda que eu não saiba mais te responder essa pergunta. Nesse momento, o que para mim é bastante claro? Tá tudo bem se o conteúdo é feito por IA, mas se ele foi idealizado por você. Eu entendo que a IA, ela é uma forma de reverberar alguma coisa na minha cabeça, de me ajudar a organizar o pensamento, de me ajudar a estruturar tópicos que eu não estruturaria, mas que a semente for dada por mim. O que eu enxergo, então, com isso? A IA, para mim, ela é uma ferramenta para a construção de conteúdo. Tal como a gente tinha lá o Canva, há 2, 3 anos atrás, me ajudando a fazer posts mais bonitos para eu publicar no meu Instagram, tal como eu tinha uma série de pequenos apps me ajudando a fazer filtro para o Instagram, para minha foto ficar mais legal, eu acho que hoje eu tenho o GPT, o Gemini, o Perplexity, para me ajudar a construir esse texto. Então, para mim, isso não é um processo necessariamente negativo. Qual é o risco disso tudo? Eu querer, de novo, jogar o jogo do volume. Então, assim, eu estou muito mais preocupado em fazer um texto por dia e muito menos preocupado com o que é que está dentro desse texto. E aí é um problema. Todo o meu time usa IA.
E, de novo, todos os nossos conteúdos são integralmente customizados para aquele perfil de cliente. Uhum. Então, eu tenho conteúdos hiper técnicos, tenho conteúdos hiper românticos, no sentido de romantizado, porque é o perfil do meu cliente. Então, a gente consegue se adaptar mesmo usando IA. Claro, existe um risco aí, existe um risco de banalização daquilo que está sendo falado, mas quando você começa a encarar a IA como uma ferramenta para e não um fim em si mesma, eu acho que ajuda a gente a ver. E aí, de fato, é isso. Talvez você que conhece teu amigo, você sabe quando foi ele que pensou e quando não foi ele que pensou. A meta é isso, ainda que seja a IA executora do texto em si, e aí os redatores ficam loucos comigo quando eu falo isso, mas para mim é uma realidade, ainda que a IA seja a executora do texto, o idealizador do conteúdo foi ele. E para mim isso faz parte e tá dentro do jogo mesmo. A gente pode simplificar dizendo que a IA, como você disse, é a ferramenta. Vamos dizer que a IA é o teclado. Ótimo ponto, E quem está ótimo ponto. digitando é o idealizador daquele texto, daquele projeto ali. Eu acho excepcional. Eu, por exemplo, tenho muito por hábito, eu tenho um GPT dentro do chat GPT criado com todas as minhas características de estilo de fala, de pontos que eu acredito, de repertório, de crenças e coisas assim. E eu tenho muito por hábito de mandar um áudio para ele longo. Falar assim, cara, eu não sei como que eu organizo isso mentalmente. Então, assim, ó, eu queria falar sobre isso, eu queria amarrar com aquilo. Tem um tópico aqui que eu acho que deveria estar aqui dentro, mas eu não sei se ele tem que estar mesmo ou não. Eu bato um papo com ele, então assim, eu mando um longo prompt que eu gravei por áudio e ele organiza. Então assim, a título de organizador, ele é muito bom. Quem vai pegar aquilo e validar, falar assim, cara, era isso mesmo que eu esperava, é ele. Mas quem vai organizar para mim, talvez o trabalho primário, vou ser eu. Então, vai ser a IA. Então isso é bastante importante. É interessante, assim, você falando isso, porque a maioria das pessoas ainda utiliza a IA como uma brincadeira, né? Totalmente. Só que a IA, você pode fazer um jogo hoje. Eu vi esses dias, eu sigo vários perfis de IA. Um jogo de RPG, ele fez o prompt ali dentro de uma IA e menos de 30 minutos estava pronto o jogo. Cara, Então assim, assustador. isso é uma loucura. Tem muita coisa que ainda é muito subestimada. Por exemplo, quando você cria. Primeiro que assim, quase todas as IAs você consegue usar uma API, conectar uma a outra e fazer uma IA que nutre outra IA, que nutre outra IA, e me dá um output muito mais parrudo do que uma única IA me daria. Eu estava conversando recentemente com um professor de tecnologia. E a gente estava refletindo sobre isso. O e-commerce, por exemplo, por muitos anos, ele teve uma lógica muito parecida. No e-commerce eu construo eu construo um post com hack para capturar aquela atenção, jogo aquela pessoa para minha página de venda e com isso eu faço a venda. Uhum. Quando começou a popularizar os infoprodutores, esses caras descobriram que tinha um negócio que chamava landing page, que era muito forte. Então o que eu faço? Eu penso em quem é o cara que eu quero falar, eu construo uma landing page que é uma página que tenta quebrar todas as objeções que você teria para comprar o meu produto, e no final só que eu clico e faço a compra desse produto. O que é o maluco nisso tudo? Criar uma landing page há 4 anos atrás custava, numa boa hipótese, algumas centenas de reais, provavelmente alguns poucos milhares de reais para ser feito. Hoje em dia eu entro no Lovable e com alguns poucos prompts, sem saber fazer uma linha de código, eu crio uma landing page. O que isso para mim gera? E aí para mim o que é a questão? Gera a hiperpersonalização de conteúdo, gera a hiperpersonalização de experiência dentro da rede social. Então hoje eu consigo pensar em um paulistano que gravou um podcast nos últimos 3 dias, que gosta de usar camiseta preta, que usa óculos esporadicamente, para tentar vender um óculos para ele com uma landing page que pega todas essas características do Juliano, porque eu consigo fazer centenas e centenas e centenas de landing pages. Então eu não tenho mais que pensar em quais são todas as objeções do meu cliente. Eu posso pensar em vários clientes diferentes e quebrar individualmente as objeções dele, porque o custo marginal de eu adicionar mais uma landing page na minha campanha ficou quase gratuito. Isso vai acontecer com absolutamente tudo. Então, assim, o perigo da comoditização está aí, claro, mas é a hiperpersonalização da experiência. Isso é muito rico, isso é muito legal, e isso vai mudar o jogo completamente. Se você é o cara que está usando IA para criar imagem engraçada ou alguma coisa assim, fique atento em relação a isso. E aí, adicionando um ponto super importante, entra aí a importância de ser um bom operador de IA.
De fato, eu concordo muito com a teoria que fala que a IA não vai substituir as pessoas, vai substituir as pessoas que não sabem usar a IA. Então, a IA, as pessoas que sabem usar a IA substituem as pessoas que não sabem usar a IA, mas tá aí o desafio. Eu adoro, por exemplo, como que você entende se você não sabe ou não fazer uma prompt, como que isso é muito claro. Se você entrar agora no teu WhatsApp e colocar @meta para você chamar aquela IA da Meta, e você falar, faça um Homem-Aranha plantando bananeira, ele vai gerar para você um Homem-Aranha agachado na terra, plantando um pé de banana, e não um Homem-Aranha com as pernas para cima. Tá aí o risco de não saber usar. Se você tá brincando ainda, tá super legal, mas tem um cara agora, nesse momento, fazendo centenas de landing page para te vender um produto que você vai achar espetacular, porque ele pensou em você exatamente, e não foi ele que pensou. Foi o Miyá que criou uma centena de landing pages para vender para ele. Era igual, por exemplo, o e-book, né? Você demorava, às vezes, meses para fazer um e-book. Hoje, questão de horas, você faz um e-book. Em questão de horas, as editoras estão passando por um processo, cara, de adaptação bizarro, porque isso tem um risco, não só e-book. Eu conversei recentemente com o dono de uma editora relevante aqui de São Paulo, ele estava me contando sobre o processo de audiobook, né? Audiobook ainda não popularizou, né? Não rolou, ninguém sabe exatamente por quê. Eu, Juliano, adoro audiobook, mas não rolou. Cara, antes de gravar um audiobook, primeiro tinham duas discussões, eu não sabia disso. Tem uma discussão primária que é assim, eu coloco sentimento ou não no audiobook. Então, o audiobook tem que ser quase que uma novela que eu ouço, ou ele tem que ser uma leitura. Cara, como eu tinha que gravar isso, eu contratava ator, eu contratava dublador, eu contratava sonoplasta para colocar efeito de áudio para mim, eu tinha que tomar as decisões com muita clareza e tinham as duas escolas que discutiam isso. Agora eu gero inclusive já com os efeitos de áudio. Então, assim, existem algumas IAs que você consegue fazer isso, inclusive com efeito de áudio. Então, para eu dar escala no que era meu livro antes, mas na verdade para eu dar escala para o que eu tinha na minha cabeça, que pode virar automaticamente um e-book, que depois pode virar um audiobook, que pode virar um vídeo gerado por IA, que pode gerar um texto para o meu LinkedIn, que pode gerar um post para o meu Instagram, é maravilhoso. Então, assim, para eu dar escala no que eu estou fazendo, é ótimo, mas de fato, porque isso está muito mais facilitado. Corre o risco de você banalizar isso, então quem não souber usar vai deixar de forma mais medíocre esse conteúdo, quem souber usar tem um canhão na mão. Agora, você falou de escala, né? Como é que eu faço para ganhar mais dinheiro no LinkedIn, usando todas essas ferramentas? Eu acho que a pergunta sempre é como ganhar mais dinheiro em qualquer lugar, né? Então eu sempre defendo essa teoria. É porque geralmente, assim, o pessoal usa muito Instagram, né? Total. Para vender. Mas o LinkedIn é uma ferramenta poderosa. O LinkedIn é uma ferramenta bárbara, porque eu recomendo muito que você faça exercício. Pense em 5 pessoas que você gostaria de chamar, por exemplo, para te dar uma entrevista. Se você mandar mensagem para 5 no LinkedIn, de 1 a 3 vai te retornar. Eu já fiz várias vezes. É isso aí. Isso para mim é muito forte. O Instagram não tem essa força. Qual talvez é a questão do LinkedIn? O Instagram é muito direto no processo, né? Então eu clico num botão e eu faço a compra. O LinkedIn não tem essa característica. O LinkedIn geralmente precisa de um trabalho um pouco mais customizado e adaptado para ser feito ali dentro. Qual é o processo padrão que a Backstage, por exemplo, vende por dentro do LinkedIn ou que um cliente meu que vende faz dentro do LinkedIn? Eu construo conteúdo dentro do LinkedIn que intencionalmente ataca o meu cliente, ataca no bom sentido, né, que é endereçado para o meu cliente. Então eu construo um conteúdo de coisas que você acredita como meu cliente, eu quebro objeções suas no meu conteúdo, eu geralmente me conecto com você antes de qualquer coisa, então eu te sigo, eu te sinalizo que eu gosto de você, ou que, puta, gostei do teu perfil, você tem uma pessoa coerente para a gente estar conectado, alguma coisa assim. Depois de um tempo, eu te eduquei com o meu conteúdo. No LinkedIn tem uma grande vantagem, as pessoas topam consumir conteúdo um pouco mais denso, então eu consigo educar melhor essa pessoa lá dentro, e depois eu venho e abordo ela e faço uma venda. Seja uma venda direta, então eu vou abordar ela, eu vou mandar o link do meu site que ela pode comprar, seja uma venda tal como a da Backstage, que é uma venda mais longa, customizada, que eu desenho um escopo para o meu perfil de cliente. Então esse é um caminho. O que a gente ainda não tem? Mas ali geralmente é B2B, né? No LinkedIn. Cara, depende, tá? Por exemplo, vocês já devem ter recebido algum tipo de mensagem nesse aspecto. O G4 é B2C e ele vende muito no LinkedIn. Eu recebo com alguma recorrência já recebi. mensagem do G4. Fala, Juliano, olha aqui o curso bacana para o teu perfil. A Startse também, que é curso. De novo, o fato de ser ligado a business facilita a linguagem, o processo dentro do LinkedIn. Mas são B2C.
e dá para fazer ali dentro também. Qual que é a grande vantagem do LinkedIn em relação a qualquer outra rede social? O LinkedIn, para a gente que trabalha com isso há um tempinho, lembra muito o Instagram de 4 ou 5 anos atrás. Então tem muita estratégiazinha que dá para fazer no LinkedIn que realmente funciona. Então, por exemplo, quer ver uma coisa maluca? Se você entrar no teu perfil e não publicar absolutamente nada, mas todos os dias, eu sei que é super trabalhoso, mas é tão simples quanto trabalhoso, comentar 30 posts, todos os dias você comentar 30 posts, você necessariamente vai crescer tua base de seguidor de 20 a 25% por mês. É o trampo de entrar todo dia e comentar 30 posts. Se a métrica seguidor para você é relevante, quase nunca ela é pra gente, mas se a métrica é relevante, é uma super isso forma. Pode ser qualquer rede social. Não, no LinkedIn. No LinkedIn. É isso aí. O Instagram não funciona. A gente já tentou fazer alguns testes, no Instagram não funciona. No Twitter não funciona. No LinkedIn funciona. No LinkedIn funciona. Porque ele tem ainda um jogo menos pesado ali dentro. A gente ainda não tem dentro do LinkedIn o objeto do criador de conteúdo, que é aquele cara que vive puramente do conteúdo. É, de novo, o perfil do meu cliente. Meu perfil do cliente não é um cara que vive de conteúdo e ele não é um cara que pretende virar um influenciador pelo ato de ser influenciador. Ele já tem um objetivo muito claro, ele quer ser só um canal para fazer alguma coisa, para gerar mais negócio, para a gente vê muito, por exemplo, o LinkedIn do CEO ou da liderança da empresa como um todo, sendo uma forma dele atingir lugares que o perfil institucional não atingiria por conta própria. Então, ele é muito mais essa figura do que qualquer outra coisa. Dado isso, dado que eu não tenho cara que é um produtor intencional de conteúdo dentro para virar um influenciador, eu tenho uma rede social muito menos rígida com o formato que ela entrega, com as coisas que você pode fazer, porque eu naturalmente tenho usuários menos apelativos, tá? O problema de eu contar isso é que a tendência é que cada vez mais ela vire uma rede apelativa, mas a vantagem... Mas apelativa em que sentido você fala? Apelativa de, por exemplo, você perceber que o Instagram, ele tende a te entregar conteúdos que tem mais exposição de pele, que tem volume de áudio mais alto, que tem trocas de imagem mais rápidas, são conteúdos que estão preparados para te fazer despertar mais dopamina. São mais apelativos mesmo. O LinkedIn, ele te entrega conteúdos mais técnicos, ele te entrega conteúdos mais profundos, não somente isso, mas ele também te entrega. Então, você não tem que usar todas as técnicas possíveis de prender a atenção para ter um bom conteúdo no LinkedIn, porque ela ainda não foi uma rede tão, perdão pela palavra, prostituída. Né? Ela não perdeu ainda essa característica tão pronta assim. Isso é uma coisa super legal ali dentro do canal. Você falou de te prender a atenção e é interessante porque a gente entra no LinkedIn, os conteúdos são mais densos, são mais extensos. Se você... É como se fosse uma revista ali, né? Total. Se você passar ali 20 minutos, o conhecimento que você adquire é muito grande. Como que eu faço a pessoa prender atenção ali no meu artigo, por exemplo? Porque hoje com a rede social a gente quer ficar scrollando no telefone, naturalmente. Então, como que eu faço para prender essa atenção lá dentro? Tem uma vantagem, talvez, do LinkedIn, que ele tem uma característica, assim, as pessoas ainda acessam mais o LinkedIn no desktop do que no mobile. Então, você pensar que o conteúdo mais extenso, por exemplo, funciona melhor no LinkedIn, porque o espaço de tela é maior. Tão simples quanto isso poderia ser. Dado isso, o que para mim é sempre importante? Por exemplo, esse cliente que eu falei da empresa centenária, eu tenho essa discussão com a diretora de marketing dele sempre. O cara que está na outra ponta, além do LinkedIn, ele talvez está no meio do dia no trabalho, ele está numa rede social mais séria. É muito comum você estar abrindo o LinkedIn com o teu chefe do lado, vendo a tela do computador, então isso é normal. Mas o cara é o mesmo, tá bom? Então assim, você que deita na cama à noite, rola o TikTok, só querendo ser fútil, só querendo extravasar e parar, esquecer do dia chato que eu tive, você é o mesmo indivíduo que viu o LinkedIn às 3 da tarde no escritório. Você estava num outro momento do seu dia, então é importante eu entender que eu estava num outro momento do meu dia, mas eu era o mesmo indivíduo. Então, como que eu prendo a atenção? Lembra disso, tá? Então, assim, lembra que tá tudo bem você me trazer um conteúdo técnico, um conteúdo um pouco mais profundo, um conteúdo um pouco mais extenso, porque essa rede é preparada para isso. Mas, cara, lembra no final do dia que se tiver alguém que fizer um conteúdo mais óbvio, eu vou preferir ler ele, eu tendo a me prender. O que, por exemplo, a gente não faz? Isso é uma estratégia de copywriting que tende a funcionar muito bem. É recomendável que o teu texto nunca tenha parágrafos maiores que 2 linhas. 2 linhas? 2 linhas. Os jornalistas ficam loucos quando eu falo isso, porque não faz... Como jornalisticamente é péssimo. Eu pensar, por atenção é melhor. Por quê? Porque quando eu dou espaço entre um parágrafo e outro, eu entendo que eu só tenho que ler mais 2 linhas. E aí eu leio a seguinte.
Aí eu leio a seguinte, aí eu leio a seguinte. Se eu faço um parágrafo muito longo, me assusta. Uhum. Eu falo assim, cara, eu nem sei o que tem no final, eu vou me amarrar, me comprometer a ler 7, 8, 9 linhas para entender o tema. Não, eu leio 2. Se eu gostar, eu pulo para as próximas 2. Se eu gostar, eu pulo para as próximas 2. E aí, a estratégia de você capturar a audiência na primeira, segunda, terceira palavra, depois entregar alguma coisa que conecte com o parágrafo seguinte, é excelente. E só porque 2 linhas, porque no mobile elas deixam de ser 2 linhas. Elas passam a ser 3 ou 4, e aí é aceitável. Se fosse só desktop, poderiam ser 3 ou 4 linhas, mas é por isso. Então tá aí uma estratégia mega tranquila de ser aplicada, é isso. Quer escrever para uma rede social? Tenda a fazer parágrafos mais curtos, porque é mais fácil da outra ponta consumir esses parágrafos. Você acha que a escassez é uma estratégia? Ou, de repente, eu tenho que postar mais ou ser mais escasso? Porque eu sendo mais escasso, quando eu postar, você vai querer ler. Pelo menos é a tendência, né? Agora, a pessoa que posta todos os dias, não sei, tá? Você sabe que eu como Gera professor... um cansaço ou não? Isso é ótimo, né? Eu como professor de empreendedorismo, quando comecei a Backstage, eu tinha certeza que eu ia conseguir criar um produto, né? Meu sonho de vida é, cara, eu quero fazer um SaaS, né? Eu vou ter um produto que eu vou vender muito por um preço barato e a gente vai fazer muita escala. O que a gente descobriu no meio do caminho é que não existe essa resposta. Não tem uma fórmula que funciona. Existem, de novo, pequenas estratégias. O robô vai pensar de uma forma por trás do trabalho. Nós, como seres humanos, temos algum padrão de preferência de consumo, mas não tem essa resposta. Eu tenho clientes que publicam todos os dias, e eu tenho um cliente especialmente que ele publica sem nenhum tipo de imagem. É só texto todos os dias. Ele tem um excepcional engajamento. Eu tenho cliente que publica uma vez por semana e tem um excepcional engajamento. Eu tenho um cliente, por exemplo, que eu fiz esse teste tem poucas semanas. Ele publicava 1 ou 2 conteúdos na semana. A gente queria aumentar a velocidade de crescimento da conta, passamos a publicar 3. A gente piorou a performance. Só que eu também já fiz o processo inverso, e eu tinha um cliente que publicava 3 ou 4 vezes por semana e fui reduzindo para ver se melhor. Isso também piorou o engajamento dele. Como o LinkedIn é uma rede com o algoritmo menos malandro, um algoritmo que entrega mais genuinidade, menos estratégiazinha de marketing, acaba que quem define isso é o perfil da audiência daquele cliente. Então, tem clientes que têm um perfil de audiência, por exemplo, quando eu trabalho com um headhunter ou com uma pessoa de RH, como esse público está muito dentro do LinkedIn, se esse cara publica todo dia, ele tem audiência. Nesse caso, a escassez é ruim, porque tem aquele sentimento de que, puta, o cara sumiu aqui da minha timeline, né? Agora eu passei o tempo que eu perdi além do teu conteúdo, agora eu leio de outra pessoa. Então, isso acontece. Tem conteúdos que não. Tem perfis de pessoas que te seguem que não. Então, se você está falando, por exemplo, com uma pessoa que é de educação por praxe é uma pessoa que usa pouco o LinkedIn, porque não é um trabalho de escritório, né? Educação é um trabalho muito de trincheira, a pessoa está muito falando com gente, então ela tem pouco tempo para sentar e olhar o LinkedIn. Nesse caso, faz mais sentido, menos conteúdo. Mas a gente estuda caso por caso e mais do que isso, eu adapto caso por caso. Então, tem cliente, eu sempre falo isso para os meus clientes, eu passo um mês todo estudando o que eu vou fazer para aquele cliente nos primeiros 3 meses de trabalho. Então, a gente perde 30 dias para ganhar 90 dias. Não é incomum, não é sempre, mas não é incomum eu errar. Eu passo os 30 dias estudando concorrente, estudando estilo de conteúdo, estudando persona, desenhando linha editorial e eu erro. Mas eu isso publico... no LinkedIn. Isso no LinkedIn ou no Instagram, tá? Então aí não é a questão. Porque depende muito da outra ponta. De novo, no Instagram, no TikTok, vão ter algumas coisas que vão fazer mais sentido porque o algoritmo tem um raciocínio muito claro. O TikTok, por exemplo, pouco importa quem você segue, né? O TikTok, ele entrega meramente por performance. Então, tudo que você puder aplicar de hack de engajamento no TikTok é muito rico. Isso é altamente premiado. Postar bobagem. Postar bobagem, falar groselha. Aí tem, de fato, assim, é muito comum, por exemplo, vocês já devem ter visto isso no TikTok, você vê uma pessoa do gênero oposto aparecendo no seu TikTok com pouca roupa, falando de um tema relevante. Mas é porque isso é técnica para aprender a audiência. Com certeza. Tá? Então, assim, isso é natural. Sim. O TikTok é um caso, mas ainda nesses casos, eu preciso primeiro entender teu perfil de audiência e depois pensar o que eu vou fazer. Mais do que isso também é uma discussão homérica que eu costumo ter. Será que o teu perfil atual de audiência é o cara que você quer continuar tendo aqui dentro? Então, o que eu sempre faço? Eu faço uma análise dos meus clientes por cohort, né? Então, tão importante quanto eu saber quem é o teu seguidor atual, quem é o teu cara que comenta o post atual, é quem é o cara que eu quero atingir e quem é o cara que está aqui dentro da minha
minha base 3 meses depois que a Backstage está trabalhando contigo. Uhum. Porque, de novo, talvez eu seja um CEO que eu esteja me preparando para fazer a IPO daqui 1 ano e meio, 2 anos, então eu quero começar a aparecer no perfil de banqueiro, quero começar a aparecer no perfil do cara da Faria Lima, só que eu tenho uma empresa que, por padrão, contrata muita gente da base da pirâmide. Então, o meu perfil é super povoado, mas por esse cara. E aí, quando eu começo a publicar um conteúdo para bater no cara da Faria Lima, esse cara não gosta do conteúdo. E aí eu Uhum. passo a perder a audiência desse cara. E é por isso que a gente faz essa análise de cohort. Eu vou sempre olhando para os momentos que a pessoa está dentro da rede e o que faz sentido. Então, eu não consigo responder porque não é só que muda de cliente para cliente, muda dentro do perfil do próprio cliente, dependendo do momento que ele está. Você falou algo interessante, né? Da pessoa, por exemplo, fazer um IPO, então ela começa uma estratégia 2 anos antes para começar a aparecer em perfis. Existem diferentes motivações, porque geralmente a pessoa quer construir uma autoridade, um Uhum, posicionamento. uhum. Esse posicionamento vai gerar, como você disse, eu conheço a pessoa, depois eu faço uma venda, ou de repente daqui a pouco eu estou dando uma palestra porque eu virei autoridade. Mas esse que você falou especificamente de gerar um IPO é algo diferente. Existem essas outras motivações? Claro, claro. E existem motivações espúrias, existem motivações, por exemplo, eu já tive alguns clientes que eles me procuraram porque eles queriam sair do cargo que eles estavam, mas eles não podiam contar para ninguém. Então, eles começaram a fazer um posicionamento de LinkedIn, por exemplo, que é o mais clássico para isso. Eu falo bem da empresa que eu trabalho, mas, acima de tudo, eu falo como eu sou um ativo importante para a empresa que eu trabalho. E aí eu naturalmente começo a ser assediado por headhunter. Tem cliente que para mim isso é só mais uma questão. Tem cliente que o cara me contratou exatamente por isso. O que eu tento muito sempre no início é criar uma relação de confiança com a pessoa para que ela me conte, porque tá tudo bem. Eu, nesse aspecto, tô zero aqui para julgar o mérito de quem tá pagando, como tá fazendo. Minha expectativa, os KPIs de sucesso da tua conta, eu desenho com você. Uhum. Então eu quero que você tenha sucesso porque você considera sucesso, não pelo que eu considero sucesso. Se teu sucesso é trocar de vaga, é o teu chefe passar e dar um tapinha nas tuas costas, porque agora está falando melhor da empresa, tudo bem, não existe falta de nobreza em KPI. A gente faz o que é necessário ser feito. Mas tem, assim, então, eu já vi justamente essa questão, para mim, 2 movimentos muito claros, assim. Eu já vi a questão do IPO. Tem Uhum. um cliente que eu atendo que ele tem bastante vontade de fazer IPO na empresa e eu sei que parte do trabalho que a gente faz contribui com ele para isso. E eu tenho um cliente que era CEO de uma multinacional fora do Brasil e ele trabalhava na empresa há 30 anos e ele tinha muita vontade de voltar para o Brasil. Ele nunca me contou isso. A gente fez o trabalho, ele foi convidado por uma empresa concorrente para mudar 30 anos depois de ficar na mesma empresa. E quem me falou que foi mérito do LinkedIn foi ele. Então, assim, não fui eu que concluí. Ele falou, cara, tá muito claro para mim que isso aqui começou a rolar depois do LinkedIn. Ele falou que ele começou a receber muito mais tapinha nas costas que ele recebia antes, e ele começou a virar meio que o cara do LinkedIn. Então, assim, Uhum. porra, legal aquilo que você comentou ontem. Nossa, eu adorei aquilo que você publicou. Ele foi contratado pela empresa concorrente. 6 meses depois, a empresa anterior viu que tinha perdido um bom ativo e propôs para ele voltar para a empresa anterior e aí assumindo uma posição significativa aqui no Brasil. Então tem, e de novo, tá tudo bem pra gente. Qual é o problema disso tudo? O que a gente faz na Backstage, diferente de você contratar uma empresa de marketing, eu não tô preocupado com o teu ROI imediato. Porque se você se preocupa com isso, você perde a construção de awareness. Uhum. Eu sou uma empresa que ajuda a construir awareness para essa pessoa. Minha expectativa é que você seja uma figura reconhecida e uma figura que tenha, de fato, autoridade sobre o tema que te é alvo atribuída a você. Essa é a expectativa. Eu não quero gastar a tua autoridade no curto prazo só para gerar ROI imediato. Então, isso demanda dos nossos clientes também uma consciência em relação ao trabalho que a gente está fazendo, para que o cara consiga ver sucesso naquilo que ele está fazendo. Então, é muito comum o cara cansar. Pô, Juliana, é isso, eu contratei você numa época que eu queria fazer IPO, agora eu desisti. Assim, não me faz mais sentido. Ô, Juliano, cara, quando é que eu vou bater 1 milhão de seguidores aqui mesmo? Porque assim, eu não quero vender nada aqui, mas, puta, é tão legal porque o CEO da empresa tal, ele tá com uns 30 mil seguidores, né? Isso é tão legal, assim, né? Pô, eu fui num jantar esses dias e a esposa do cara
Pô, ela tá com 40 mil seguidores no Instagram, Juliano, e pô, eu tenho só 8 mil no LinkedIn, quando é que isso vai rolar? Então, apesar da gente não trabalhar com isso exatamente, é natural nosso como ser humano essa métrica para fazer. Quando que eu vou bater 1 milhão de seguidores, Juliano? Quando que você vai bater 1 milhão de seguidores? Tá aí a pergunta de $1 milhão, tá? Mas o barato, até para você também ficar mais tranquilo, de novo, como eu tô na era da hipercustomização de conteúdo, a gente vem de uma formação, isso é bastante importante, a gente vem de uma formação publicitária global, não é só Brasil, mas o Brasil muito pela cultura de TV, mas muito baseado na ótica de TV. Então a gente sempre trabalhou com a ótica de bala de canhão. Então assim, o que é o melhor anúncio que eu posso fazer da minha empresa? No Jornal Nacional, às 9 da noite, às 8h30 da noite na Globo. Sempre foi esse o histórico, porque a Globo tem 100 milhões de pessoas que assistem todos os dias, tem ali 40 milhões, 50 milhões assistindo Jornal Nacional. O problema é que se eu vendo Lamborghini, pouco me importa atingir 50 milhões de pessoas. E aí, antes era muito óbvio pensar isso da Lamborghini. O problema é que depois você começa a pensar no teu produto, no meu produto, em quase todos os produtos, e não é sobre 50 milhões de pessoas. O meu mercado, se tiver 1 milhão de pessoas aqui no Brasil, tem muito. Meu mercado é super pequeno para se atingir em número de pessoas. Então a gente vem dessa formação de TV e aí a gente tem essa vontade, porque é uma baita métrica legal, né? É uma baita métrica de sucesso chegar no restaurante e o garçom te oferecer não pagar a conta se você fizer um story no teu perfil. Só que no final do dia, ela gera menos retorno financeiro do que as pessoas pensam. Porque, de novo, é muito mais importante para mim você ter o cara certo na tua base, que sejam algumas poucas dezenas mais certas, do que você ter aquele monte de cara que não faz sentido nenhum pro teu perfil, a não ser, e aí, de novo, eu não sou uma boa empresa para isso, se for esse o caso, que você queira ser uma pessoa que vive digital influencer, tá, Juliano? Eu sou o cara que quero postar o meu almoço, quero postar meu café da manhã, quero postar como que eu levo meus filhos na escola e quero ganhar dinheiro com isso. Esse cara eu não sei trabalhar com ele, não é o meu perfil, tá? Se você não é essa pessoa, o seguidor é muito secundário, ele é muito métrica de vaidade, muito menos North Star Metric, porque é o que não interessa de fato pra gente. Porque, como você tá dizendo, né, que de repente você tem 20 seguidores ali que você vai fazer negócio com os 20. Não adianta nada você ter 20 mil se ele tá ali esporádico, não engaja, não comenta, não quer nada, não vai fazer nada. Então, esse direcionamento segmentado, dentro do que você tá falando, é o que importa. É, né? hiper importante. Eu tenho um cliente amigo, grande amigo, que ele tem eu até falo pra ele assim, ele tem um conteúdo de tiozão, sabe assim, uns textão meio feio, uns posts meio esquisitão, ele posta assim umas imagens dele, tipo, apontando pro lado, dando beleza. Eu acho uma cafonagem desgraçada, assim. Eu ajudo ele a fazer o conteúdo. Eu acho de uma coisa horrorosa que ele faz. Só que ele começou a fazer isso com bastante intensidade no LinkedIn dele. Eu continuo achando muito feio. Só que o cara que compra, ele é um consultor e ele vende uma metodologia própria, autoral dele, para empresas. O cara que compra dele é o cara que acha isso legal. Porque o cara que compra dele é meu pai. E meu pai não tá muito se importando se o post... Meu pai não sabe julgar se o post é esteticamente bonito para o que nós consideramos esteticamente bonito. E, cara, como é meu pai que tá comprando dele, funciona, tá? Então, isso é bastante importante. Tá aí a questão da qualidade. Com aquele tipo de conteúdo feio, ele nunca vai ter 1 milhão de seguidores. Mas tudo bem, ele tá vendendo algumas consultorias por mês, ele cobra algumas centenas de milhares para fazer uma consultoria, e ele tá super feliz com o que tá rolando. Então é isso, assim, é entender que o que é legal para você não é legal para mim, não necessariamente é legal para os nossos clientes, e é o que interessa aqui pra gente. Você citou o caso da Globo, né, do Jornal Nacional, e agora, você deve ter visto isso, que eles estão com a programação agora de esporte para a internet. Inclusive, estão contratando vários profissionais para estar na internet. Então, você tem um outro público ali que está na internet e você tem um público da TV, que provavelmente é o pessoal mais velho, mais antigo. Total. Então, eles estão atentos a isso, né? Não, esse para mim é um movimento muito claro. Poxa, a Globo, por exemplo, mas não só a Globo, a Record, o SBT, fizeram uma movimentação para o streaming. Tem uma questão que é pouco óbvia, mas tem uma dificuldade quando a gente pensa em TV aberta, que é o próprio sinal de televisão, né? Ele é menos fácil, ele é menos trivial do que o sinal de internet. Então, se eu entrego a mesma coisa pela internet, eu tenho mais capilaridade do que eu teria com o sinal de televisão. Mas esse movimento é muito claro, porque, de novo, é muito chato quando você assiste muita Netflix
e você não tem nenhum anúncio, eu precisar perder 2, 3, 10 minutos da minha novela para ver um anúncio que não me interessa. Porque ver anúncio tá tudo bem, a gente vê anúncio no Instagram o tempo todo, né? Eu, por exemplo, adoro ver apartamento. Nossa, eu adoro ficar vendo apartamento e coisa assim. Eu vejo vídeo de corretor e eu não encaro aquilo como um anúncio. Para mim é hobby ficar vendo o apartamento do cara. Quando eu vejo o vídeo tentando me vender sabão em pó, eu acho que é um anúncio. Poxa, então eu paro a novela do cara 10 minutos para mostrar o vídeo de sabão em pó, se ele não vai comprar sabão em pó. Então é esse que é o problema, porque a gente está vivendo um momento de hipercustomização. Exato. Talvez a diferença para o cara que tenha 60 anos, 65 anos, é só porque ele ainda não teve essa virada de chave. Porque ele demora mais, porque ele não é nativo digital. Mas não é que esse cara não gosta. Os meus avós assistem TV, porque para eles o ônus de mexer no celular de noite juntos na sala é muito grande. Mas o meu avô passa o dia no TikTok. Então, assim, isso é muito... Porque, cara, o TikTok é muito mais legal. Ele é muito mais dinâmico. Então, a Globo fazer esse movimento, e todos os canais fazerem esse movimento, é muito óbvio. A TV, ela ainda carrega uma grande questão. Ela, de fato, ainda é uma bala de canhão. A TV, para mim, não vai morrer. Esse papo de que, a TV não vai morrer. E a TV tem uma grande questão, que é ela tem um atributo de autoridade. Exatamente o que eu ia falar. Ela chancela. Ela chancela, ela é o selo. Tem uma questão, né? Esse momento de mundo que a gente vive de polarização política, tem muita questão de assim, a chancela desse canal não vale, a chancela daquele canal tem viés. Viés todo mundo tem, mas existe um pouco dessa discussão também. Mas ela é uma grande chancela. Um dos porquês para mim ela ser claramente um fator que não vai morrer é isso. Eu historicamente vou confiar mais na matéria do G1, da Sim. Record News, Sim. da CNN, Com do que certeza. na matéria do perfil do Juliano, que o Juliano falou. Contudo, Mesmo se o Juliano tiver 100% certo e o G1 tiver 100% errado. é isso aí, é isso aí. E por motivos óbvios, tá? Pra mim é isso. Por mais que você atribua que o canal tal é enviesado, o canal tal é enviesado pro outro lado, é claro que o G1 é muito mais metodológico e tem muito mais gente, porque como o G1 tá dando a bala de canhão e não a bala de sniper, o retorno por conteúdo dele é maior. Então tá tudo bem pra mim, como G1, gastar 4, 5 jornalistas para validar uma matéria, do que para mim, Juliano, dono da Backstage, que eu preciso eu mesmo pesquisar e confirmar aquilo. Então a chance de eu incorrer em erro, pelo menos de forma não intencional, é muito maior que o G1. Então é claro que é muito melhor eu seguir o G1 e atribuir a autoridade para ele. E de novo, não estou falando do G1, estou falando dos grandes canais de imprensa como um todo aqui. Então não é... Parece meio tosco, né? Assim, as pessoas atribuem mais autoridade no canal tal, no jornal tal, e não em mim, que sou um técnico do tema. Porra, mas como é que eu valido se você é de fato um técnico no tema? O canal tal lá, ele tem 70 anos de tradição para manter. Se o cara falar uma bobeira, ele perde uma empresa que é listada na bolsa. Ele perde uma empresa que tem investidor institucional. Então, para ele, o risco é muito maior. Então, eu tendo, naturalmente, a atribuir muito mais credibilidade para esse cara. Querendo ou não, assim, a gente tem esse pensamento ainda de TV, né? Claro. Então, assim, claro. A gente tá aqui num podcast discutindo um monte de coisa legal, beleza. E esse mesmo podcast tá na Globo. Pô, tá na Globo. É isso aí. Ou então na Record. Tá? Então as pessoas ainda têm isso na cabeça. Mas você sabe que, de novo, eu acho que não é burro da nossa parte pensar isso. Porque, de fato, para mim faz muito sentido. De novo, eu adoro essa comparação e desconsideremos aqui qualquer questão, mérito da coisa, mas eu adoro quando eles comparam, por exemplo, as decisões que a Igreja Católica toma versus a Igreja Protestante. É mais ou menos isso. Você tem uma instituição de 2000 anos e uma de 50, 100, 20, dependendo de qual é a igreja. É claro que uma vai ser muito mais cautelosa do que a outra, porque ela precisou ser longeva, passar por uma série de coisas. É a mesma coisa. É claro que a Globo tem que ser muito mais cautelosa que o Juliano para falar alguma coisa. Até porque, convenhamos, se eu perder alguma coisa, eu perco muito menos. Sim. Mais do que isso, eu, para ter meu lugar ao sol, tenho que ser mais apelativo, tenho que aparecer mais. Eles já têm o lugar deles. Agora é muito mais sobre manter a posição que eles já têm. Então o raciocínio faz sentido. A chancela da Globo botando a gente para falar no podcast lá faz sentido, porque se a Globo parou o tempo dela, mais do que isso, a Globo não tem tempo infinito de mídia, ela tem só 24 horas por dia. A gente da internet tem tempo infinito. E se ela achou que vale, nas poucas horas semanais que ela tem, liberar 1 hora, meia hora, 2 horas pra gente falar, porra, a gente, de fato, tá legal. Faz sentido, o raciocínio não tá errado, não. Então, eu gosto muito dessa ideia. A gente tende a muito falar, não, as pessoas estão... Não,
Faz sentido, porque como instituição, ela vai ter que ter necessariamente muito mais responsabilidade com o que ela está falando do que nós, porque a gente tem menos a perder. Acontece esse movimento também de ter autoridade num veículo grande. Então, por exemplo, tem um CEO, vamos pegar aqui o Adib, que hoje é muito famoso, né, no Perfeito. Instagram. Tá, mas ele tá numa bolha ali, né, de, sei lá, 5 milhões, 6 milhões de pessoas. Existe a pessoa falar, não, eu quero estar em rede nacional e quero estar na Globo, quero estar na Record. Também existe isso ou não? É só nas redes sociais? A pessoa que você diz aqui, usando como exemplo, o próprio Adib, por exemplo, ou Eu não? dei o exemplo dele, mas pode Mas ser pode ser um usando... influenciador, ou pode ser, por exemplo, a Virgínia tem 50 milhões. Ela tem um programa dela hoje na Globo e tá ganhando uma nova dimensão. Existe isso? Cara, você tem certeza que você já ouviu o papo Mãe, tô na Globo, e você nunca ouviu Mãe, tô no Instagram, né? Então Eu nem sei o que é existe... isso que você tá falando. Sabe aquela história assim, do negócio assim, Mãe, tô na Globo, Ah, tá. aparecia Sim, aqui, sim, sim, e a sim. gente nunca ouviu falar, Mãe, tô no Instagram, Sim, né? sim. Mãe, tô no Sim, LinkedIn. sim, sim. Então, existe um fetiche nosso Aham. natural, por histórico de aprendizado, e de novo, porque eu tô falando de um canal que entrega em muito volume. Aham. Eu tenho hoje 2 clientes que são pessoas que trabalham na TV aberta. Uhum. Ambos, quando me procuraram, tinham redes sociais inativas e ambos tinham mais de 500 mil de seguidores. Eu não tenho cliente executivo que tem mais de 500 mil de seguidores no Instagram. Minto, tenho, mas tenho pouquíssimos que têm mais de 500 mil de seguidores no Instagram. Esses caras, só o fato de estarem na TV, mesmo que inativos no Instagram, tinham um grande volume. Então, assim, primeiro, existe sim um racional. O João Adib, por exemplo, ele vende medicamento popular. Cara, ele vende, no geral, genérico. Você conseguir distinguir CIMED de qualquer outro... Cara, quantas vezes você aprendeu, você viu marca de genérico? Ninguém sabe o que é isso. Né? Genérico é commodity, eu vou lá e compro mais barato. Uhum. Quando eu vou lá e quero o genérico da CIMED, porque eu gosto do João, porque eu acho que a Carla fala super legal e ela se conecta comigo, é maravilhoso para eles como empresa. E aí, de fato, se eu consigo pegar o João, aquele cara que eu vejo no Instagram falando, consigo botar ele lá no Luciano Huck, do lado do Luciano Huck falando, e aí depois eu volto no Instagram dele, eu vejo ele me contando no Instagram uma coisa do bastidor do programa do Luciano Huck que eu não Daquele sabia, produto ali. ou daquele produto, Uhum. cara, é incrível, porque eu acabei de quebrar uma parede de Uhum. distanciamento que eu tinha com a marca. Uhum. Não é sobre o indivíduo Uhum. que eu tenho ali dentro, é sobre a marca. Uhum. Então, assim, eu tenho a impressão que eu compro CIMED, eu tô comprando CIMED do meu parceiro, o João Adib, né? Então, assim, pô, é muito legal. A gente... eu dei aula para um dos filhos do João, queridaço, assim, um menino de ouro, e eu adorei trabalhar com ele. E quando eu falei pra ele isso, eu comecei a dar aula, quando eu comecei a dar aula pra ele, eu falei, cara, parece que tu dá aula pra alguém famoso, né? Eu já tive alguns poucos alunos que passaram pela TV aberta Uhum. ou foram conhecidos. E é diferente, porque de fato a gente aprende que o cara famoso é um cara bem intocável, Uhum. bem diferente, e a TV, a título de volume, é Uhum. muito boa. Então, assim, sim, eu tenho vários clientes que no final do dia ele roda, fala que não, mas ele adoraria dar uma entrevista pro Jornal Nacional Com certeza. e aparecer. E eu também adoraria. Então ele tá Todo mundo, completamente certo. todo mundo. Exatamente. Então, assim, tá completamente certo o raciocínio dele. E quais que são as principais diferenças que você vê das redes sociais? LinkedIn, Instagram, TikTok? O que você vê de diferente, né, delas todas? Eu acho que Você muito fala, parecido com o que assim, eu... um fatura mais que a outra, um tem mais oportunidade que a outra. Por exemplo, o YouTube, a gente cria um podcast aqui, eu posso vender curso, eu posso vender um anúncio, enfim, essas diferenças. Tá bom, eu acho que talvez tenha o grau de qualificação das pessoas que estão ali dentro. Isso Uhum. ajuda muito. TikTok é uma rede de volume, Uhum. excepcional para ter volume, excepcional. É uma rede social que tem muita gente e esse prêmio que o algoritmo dá ao conteúdo e não ao produtor de conteúdo ajuda muito a performance inicial no Uhum. TikTok. Então, assim, se você quer o cara que quer jogar o jogo do volume, em que sentido? Juliano, meu sonho é ter marca falando comigo, marca me pagando para divulgar coisa, Uhum. mas o TikTok é maravilhoso, Uhum. ele faz muito sentido. O Instagram quase que isso também. O que eu percebo? Tá rolando um movimento, tem até muita agência fazendo isso, de micro-influenciador Uhum. dentro do Instagram, Uhum. TikTok também, mas dentro do Instagram. Então, assim, pô, eu quero jogar o jogo
de influencer, no papo de isso, gravar o café da manhã, contar uma piada no story, e ganhar uma grana com isso, eu não vou ficar rico, mas ganhar uma grana Uhum. legal, assim, pagar Uhum. as contas e tudo mais, o Instagram é uma baita rede legal. Uhum. Não é fácil, o Instagram pra mim de todas as redes é a mais difícil de fazer, ela é a rede mais popular, então tem muita gente que faz Instagram. Eu quase sempre faço Instagram para meus clientes, muito mais por um desejo deles do que meu. Eu não acho que é uma rede hoje em dia que vale a pena colocar um caminhão de dinheiro pensando na complexidade que ela tem de performance. Sério? Cara, o Instagram, assim, primeiro que o Instagram premia altamente tráfego pago, né? Exato. A meta, eu não sei quanto que esse dado mudou, mas por que que rolou aquela discussão toda de quando a Apple travou o compartilhamento dos dados do iPhone com os aplicativos? Porque a Meta, naquela época, tinha 98% da receita dela vindo de anúncio. Uhum. A Meta vive de anúncio. Uhum. Se você é o cara que não põe dinheiro na rede para rodar, ela tende a não sair do zero, ela tende a não crescer. Uhum. É muito diferente do que foi na pandemia, Uhum. e é muito diferente de você pegar os extremos. Aí, assim, quando Uhum. você pega, mas o fulano de tal bombou. Mas, cara, o fulano de tal tá numa seara de algumas centenas de milhares de fulanos de tal Uhum. que não deram certo bombando. Assim, a Meta premia muito o investimento Uhum. financeiro na plataforma. É o business model dos caras, tá Uhum. super correto, Uhum. mas é uma rede mais chata para isso. O LinkedIn, para mim, é assim, ó, se você tem uma empresa B2B, ou se você vende alguma coisa para pessoas do mercado executivo, não precisa ser o próprio Uhum. executivo. Mas, assim, se o teu cliente trabalha num escritório, na frente de um computador, que pode acessar o LinkedIn, ele provavelmente usa LinkedIn, Uhum. ele provavelmente pode usar o LinkedIn durante o dia, e ele usa durante o dia, e ele não fica chateado de receber um DM como oferta. Mais do que isso, ele recebe pouquíssimos. É Uhum. só você pensar quantas empresas diferentes já te abordaram no DM do LinkedIn. E o DM do LinkedIn você consegue contratar para disparar. É diferente do DM do Instagram. Uhum. Vai ser algumas automações externas, mas dá para fazer. O próprio anúncio, assim, roda a tua timeline do LinkedIn e vê quantos anúncios aparecem ali. Primeiro que o anúncio do LinkedIn é mais caro, então as pessoas tendem a assustar um pouco mais, mas usualmente a qualidade de entrega do anúncio do LinkedIn é excepcional, Sim. se o teu cliente estiver ali dentro. Uhum. Então assim, Juliana, eu vendo isso, item de limpeza, esquece, não perde dinheiro com o LinkedIn, não vai fazer sentido ali dentro. Então assim, é uma excepcional rede, dependendo do que você está fazendo. Mas vai estar sempre mais ligado ao tiro de sniper Uhum. e menos ao tiro de canhão. Uhum. Então, para mim, essas são as grandes diferenças. E aí tem uma questão que é um jogo que eu entendo pouco, um pouco pelo meu perfil de Uhum. empresa e tudo mais, que é o cara que quer viver de grana que a própria plataforma paga, Uhum. como o YouTube YouTube. paga, por exemplo. Eu sei que o Kawaii também paga isso. É um Que o TikTok mercado. paga também, mas Paga também, é mas eu pouco. imagino que seja peanuts, né? É. Então, O cara tem então que bater milhões de visualizações para ganhar um dinheiro relevante. E aí é super. Então, assim, é um jogo que eu entendo muito pouco. Eu sei que algumas pessoas vivem bem disso e Uhum. fizeram coisas grandes, que para mim é o ponto, você vai provavelmente cair numa regra de constância e consistência, Uhum. né? O que vai fazer o jogo virar para você? Cara, você não vai bombar em 6 meses, né? Sinto muito, mas não vai bombar em 6 meses. E você vai precisar fazer com frequência. Então, assim, eu tenho disciplina, eu tenho disponibilidade para fazer isso, e eu tenho, de alguma forma, prazer em fazer isso ali dentro, acho que vale super a pena. Mas para mim, assim, eu como backstage, por exemplo, apesar da gente como backstage institucionalmente não fazer YouTube, E até te perguntar o que que você acha, né, do YouTube. Porque assim, quando você cresce no YouTube, aí, por exemplo, as outras redes viram redes acessórias. Você pega qualquer influenciador grande, ou youtuber grande, sei lá, Renato Cariani. Então ele tem, sei lá, 10 milhões de seguidores no YouTube. Rapidinho, ele tem 5 no Instagram, 2, não sei aonde. o YouTube tem uma grande vantagem. O YouTube, assim, usualmente os meus clientes não fazem YouTube porque ele é uma rede muito mais trabalhosa, Uhum. né? Assim, te toma. Enquanto, por exemplo, enquanto um conteúdo para LinkedIn, o meu time consegue produzir para você, e provavelmente em 1 hora ou 1 hora e meia você consegue checar e validar todos eles, e eu vou precisar fazer com você uma gravação bimestral ou trimestral para a gente ter material e insumo seu para trabalhar, no YouTube provavelmente você vai tomar 1 ou 2 horas por semana só Uhum. de gravação, tirando toda a aprovação e Uhum. revisão de material depois. Então o YouTube é uma rede mais Uhum. trabalhosa. Qual que é a grande vantagem do YouTube? O Shorts talvez mude um pouco essa dinâmica, mas quando a gente vê gráfico histórico de market share de rede social,
o YouTube é estático. Isso é ótimo. Então, assim, o Facebook perdeu para o Instagram, que perdeu para o TikTok, que talvez vá perder em breve para alguma outra rede que vai sair. Ou, por exemplo, em algumas eu lembro que teve o boom do BeReal. E as pessoas paravam de usar o Instagram para usar o BeReal. Ou as pessoas paravam de usar o TikTok para usar o Snapchat. Ou o contrário, né? O Snapchat para o TikTok. O YouTube fica. Porque a gente, pelo menos pelos estudos que eu já vi, a gente coloca o YouTube quase que na casinha do streaming e não na casinha de rede social. Apesar de ser uma rede social, ele tem todos os elementos de rede social. Então, eu acho um baita canal legal. Qual é a vantagem do YouTube? Eu tenho na média aí, 7 minutos de audiência para usar. Enquanto no TikTok eu tô jogando um jogo de 40 segundos, no YouTube eu tô jogando um jogo de 7 minutos. O recomendável é até 10, mas o que a gente sabe é que mais ou menos 7 minutos é um bom tempo. Isso é maravilhoso. Né? Em 7 minutos você consegue falar muita coisa e fazer muita coisa. E aí, qual que é o barato do YouTube? O YouTube ainda, diferente do LinkedIn, ele estava mudando bastante, mas o YouTube tem uma questão que você só consome conteúdo no seu próprio idioma. Apesar dele estar agora começando a dublar com IA automático, você consome no seu próprio idioma. Então, é muito fácil, claro, guardar as devidas proporções, fazer um bom conteúdo de YouTube em português, porque eu não tenho aquele conteúdo disponível em português e eu tenho ele em inglês. No LinkedIn, o conteúdo em inglês eu traduzo e leio, mesmo não falando inglês. No YouTube eu não tenho essa opção, porque não dá para acompanhar. Então o YouTube é muito legal para fazer isso. Então assim, você entregar profundidade no YouTube, ou você pensar que o YouTube talvez seja, em alguns aspectos, a sua ponta de funil, para você pegar o cara e converter, quebrar aquela objeção final que ele tinha, alguma coisa assim, eu acho um canal maravilhoso, assim. Então ele é um canal super legal de ser explorado. Tem um case agora que está acontecendo nesse exato momento, eu não sei se você está à parte, do Speed. Conhece esse youtuber? Não conheço. Hoje é o youtuber que mais bomba nos Estados Unidos. Ele não é o maior, que é o MrBeast, hoje que é o maior do perfeito. mundo. Mas o Speed hoje é o que tá mais bombando. E a Twitch tem vários rumores que ofereceu para ele $600 milhões, um contrato de 2 anos. $600 milhões. Um bom dinheiro. Um contrato de 2 anos para ele streamar lá. E o que ele faz? Vlog. Então, por exemplo, ele foi pra China, ficou uns 20 dias na China, aí tem alguém que filma ele, aí ele faz um monte de graça, e aí ele é um cara atlético, então, por exemplo, eu quero correr com o Noah Lyles, que ganhou as Olimpíadas. E o cara aceitou. Ele correu com o Tyreek Hill, da NFL. E aí ele, eu quero correr com você. Aí o cara aceitou o desafio, ele foi lá e correu, milhões de visualizações. E o cara tá com, acho que 40 milhões de seguidores, sei lá quantos milhões. Que loucura, é. Então hoje ele tá explodindo. Então, assim, eu acho que o YouTube tem essa vitrine que a gente pode utilizar, que é, como você disse, essa bala de canhão. E aí você entra no Instagram dele, tem 30 postagens, 40 milhões de seguidores. Mas esses seguidores vêm do YouTube. É isso aí. Isso é muito legal. Tem um cara que eu intencionalmente falei pra ele que ele não deveria ser atendido por mim, que chama Genésio Lemos. Eu recomendo muito que vocês procurem por aí no YouTube o canal dele. Meu amigo, Genésio particular. Jura? Inclusive, então. Entrevistei ele, liguei pra ele hoje. Que incrível. Liguei pra ele. Antes da gente conversar, eu liguei pra ele. O Genésio que tem o canal Carreira no Topo. Carreira no Topo. Eu acompanho. O Genésio falou amigo. comigo antes dele começar o canal no YouTube. Sério? Sobre backstage e tudo mais. Aí, eu pronto. Pra ele hoje, e ele te manda os videozinhos dele do YouTube, né? Eu recebi hoje de manhã. Gente, ele é meu amigo. O que ele faz. O Genésio é um queridaço, assim. Eu conheci ele. Finíssimo. Eu até falei, eu tenho a felicidade. Genésio, um abraço pra você. Abração, Genésio. Cara, tô te esperando na backstage, viu, meu Genésio? Mas tem uma questão incrível, assim, do meu trabalho, é que eu quase sempre falo só com gente que eu admiro muito. Assim, o Genésio não é desses caras, assim. O Genésio, ele é fantástico. O Genésio, eu lembro que um dia ele atrasou pra uma reunião e ele mandou pra mim um vídeo pelo WhatsApp, eu nem sabia que existia essa funcionalidade, que é aquele videozinho curto, tipo áudio. Ele, Juliano, só pra te mostrar, cara, eu tô aqui num almoço com o pessoal e tudo mais, mas ele é um cara super do bem. E o Genésio, pra mim, é um baita exemplo disso. Eu, salvo engano, o canal dele tá com mais de 100 mil. 100 mil seguidores. Tá com mais de 100 mil. E ele começou há um ano e meio atrás, que foi quando a gente se falou, um pouco mais, eu acho que 1 ano e meio, 2, talvez, atrás. Foi quando a gente se falou, porque a discussão que a gente teve era justamente essa. Porque ele queria, o LinkedIn não era um baita canal, né? E aí, poxa, o YouTube dele... E é isso, o YouTube do Genésio é uma coisa super leve, assim, super Genésio, né? Super a cara dele. Você aprende muito ali com ele. Totalmente, totalmente. E é isso, esse é o barato do YouTube. Não é... Eu acho que o YouTube, ele não é tão óbvio em termos de algoritmo quanto o LinkedIn. No sentido de que
o LinkedIn também é isso, ele vai ter um compromisso maior com a qualidade do conteúdo do que o YouTube. Contudo, o YouTube ainda, também é a mesma coisa, ele ainda, como ele é muito trabalhoso de ser produzido, ele ainda tem um filtro bem grande, né? E a vantagem de você pegar o cara na hora do dia dele, que ele topa assistir um conteúdo maior. Isso é ótimo. Então, assim, isso em termos de audiência, de conversão para venda, assim, isso é excepcional. O Genésio, só contando a história, a gente fez um podcast juntos, né? Aham. E um dos cortes nossos bateu 22 milhões, só um vídeo. Que loucura, 22 que milhões loucura. de visualizações. TikTok? Não, no Instagram. No Instagram? 22 que milhões. legal, que E legal. aí ele me mandou um vídeo, Pedro, olha isso aqui, meu vídeo tá numa faculdade em Minas Gerais, não sei aonde. Eu falei, caramba. Aí daqui a pouco um monte de gente famosa curtindo o vídeo. Isso é muito legal. Então, isso assim, é foi bem legal, assim. E aí, eu acho, é isso, quando você me pergunta, Juliano, como que eu me diferencio em conteúdo? Entra no canal do Genésio, para quem não conhece, chama Carreira no Topo, e dá uma olhada, e aí você vai entender o que é aquilo. Tem uma questão, assim, acho que tem uma questão de autenticidade muito forte dele. Eu recebo os vídeos dele no WhatsApp, ele manda, né? Manda. E imagino que ele deve mandar para dezenas e dezenas de pessoas esses vídeos. Então isso ajudou muito, provavelmente no começo, o canal dele. Mas sim, ele é uma figura extremamente autêntica. Sim. Eu nem me lembro, esse é o ponto. Por exemplo, carreira no topo. Eu sou empreendedor, para mim não tem esse negócio de carreira. Mas assim, eu não sou o cara que tô preocupado se o meu chefe tá pensando de mim. Nunca joguei esse jogo, eu nunca trabalhei em empresa grande, eu nunca fiz carreira tipo o Genésio fez. Mas é sobre ele, né? Ele é um cara muito legal, a forma como ele coloca é muito legal. E é isso, o conteúdo de carreira que o Genésio fala, eu provavelmente poderia pegar em outro lugar, mas eu gosto de como o Genésio me fala, e eu gosto dele, e é por isso que eu acabo consumindo. Isso é muito legal. É autêntico, né? É autêntico, é autêntico. E é isso. E aí, claro, de novo, né? O cara lá da empresa de 100 anos, ele não pode falar do jeito que o Genésio fala, né? O Genésio fala palavrão pra caramba e tudo mais. Não dá pra ter esse grau de autenticidade. Mas autenticidade não é burrice, né? Não é banalidade. É Sim. de fato você se manter como você poderia ser. Sim. E ele é um cara que topa bater no peito e se manter. E, pô, capoeirista. Deve ser uma figuraça, figuraça. Ele é sensacional. Agora tem uma questão que é muito importante, que é a responsabilidade. Inclusive o vídeo do Felca tá aí pra mostrar pra gente, né? Então, como que ao mesmo tempo eu sou um influenciador e eu tenho essa responsabilidade? Por exemplo, jogo do Tigrinho, a mesma coisa. Tem famílias sendo destruídas por conta desse tipo de jogo. Então, como que você vê, aonde é o limiar dessa influência e responsabilidade? Eu acho que, primeiro, o que você fala na tua rede social fala muito sobre a tua própria crença no que é responsabilidade ou não. Ponto. O risco, por que eu geralmente sou procurado mais pela empresa e menos pelo indivíduo? Porque a empresa tem esse medo. Tá bom, eu não tô falando de LinkedIn, isso é bem comum de acontecer. Então, assim, empresa, se você não está contratando alguém, ou se você não está preocupado com o LinkedIn no teu time, eles estão. Então, assim, eles estão falando alguma coisa, seja do LinkedIn, seja no Instagram, as pessoas estão se manifestando sobre aquela empresa. E a empresa prefere ter isso no guarda-chuva dela, por várias vezes, do que deixar no guarda-chuva da pessoa. Então, quando alguém me procura de empresa, é exatamente esse o raciocínio que a pessoa teve para me procurar. Então, primeiro tem esse ponto aí. Pensando em responsabilidade como um todo, eu acho que a gente vai entrar, de fato, numa questão muito de discussão ética do que deve-se ou não falar como ser humano, né? Não é sobre rede social. Rede social, ela meramente é um arquétipo de nós como seres humanos ali dentro. Existe, talvez, a hiperdisponibilidade das pessoas dentro da rede social, porque eu tô atrás de uma tela, então assim, eu sou mais agressivo, eu sou mais apelativo, eu faço coisas que eu não faria na vida real, mas a rede social é tão real quanto a vida, então existe esse cuidado, mas é isso, eu acho que a rede social é muito mais sobre o que você é como ser humano do que qualquer outra coisa. Eu, Juliano, o que eu vou conseguir te responder sobre qual é o linear é o que eu acredito como Juliano, né? O que a gente sempre toma cuidado, então aí olhando um pouco para o trabalho que a gente faz se você está me contratando pela sua empresa ou por você, então assim, se você me paga no CPF ou no CNPJ, uma coisa que eu vou fazer antes, a não ser que para você seja absolutamente irrelevante, isso não é o caso, é alinhar com o compliance da tua empresa o que é relevante para ele. Porque isso, para mim, é muito importante. Especialmente no LinkedIn, mas não só no LinkedIn. Mas quando você é CEO de um negócio, quando você é COO do negócio, quando você é board member do negócio, você não está preso no negócio só no LinkedIn, esse negócio do vida pessoal, vida profissional, isso não existe. Né? Assim, existe, obviamente, eu talvez tenha
um preparo diferente, uma armadura diferente no meu trabalho do que eu tenho na minha casa, mas o cara dentro da armadura é o mesmo. Uhum. Então, se você não tiver clareza que o teu Instagram fala sobre você como profissional, tanto quanto o LinkedIn, tanto quanto o teu currículo, tanto quanto qualquer outra coisa que está disponível sobre material seu, você fica ferrado. Porque eu, como contratador, eu como cliente, eu como fornecedor, não vou olhar só o canal que você me mandar. Eu vou olhar você, porque eu estou preocupado de você como pessoa ser alguém bacana para eu trabalhar e me relacionar junto. Então, para mim tá aí a questão, tá? Então assim, ó, Juliano, o que que eu devo, o que que eu não devo postar, o que que eu devo ou não devo falar? Primeiro, assim, elimina, obviamente, qualquer questão ilegal ou imoral por praxe. Depois cara, eu como profissional topo abrir esse tema, eu topo falar sobre isso, porque não vai ter distinção, tá? Então, assim, não adianta. Tá aí pra gente o caso do CEO no show do Coldplay, claramente, assim, ninguém se perguntou a capacidade técnica do cara quando rolou aquilo. Rolou, foi uma baita mácula na imagem do cara, na imagem da empresa, e pouco importa que era um momento pessoal do cara. Mais do que isso, eu não acho que a questão lá era ele estar ou não como uma pessoa da empresa. Uhum. Era o ato dele estar traindo a esposa Uhum. e ele ter ficado público, ele ter ficado sabendo. Então, assim, não existe esse negócio de divisão. Porque, de novo, se eu sigo o João Adib no Instagram, vejo ele Luciano Huck e compro o CIMED, não tem esse negócio assim, não, agora eu tô te dando aqui o meu... Tô te liberando moralmente para falar groselha, porque você não tá no trabalho, e aí depois a gente volta a te analisar moralmente. A gente não faz isso como ser humano na vida. Imagina em rede social, imagina em qualquer outra situação. Então isso é bastante forte, assim, para mim a moralidade tá nisso, tá? Em você entender que você vai se expor de Uhum. qualquer forma. Uma vez online, sempre online, não existe conteúdo removível, isso é bobagem. Sim, as pessoas que acham, eu consigo excluir. Teve um cliente, por exemplo, que me procurou recentemente, que ele falou para mim que quando jogava o nome do Google dele, aparecia só coisas negativas, né? Eu falei, ele falou, pô, Juliano, eu tô pagando para você fazer meu LinkedIn, você não apagou isso? Eu falei, cara, isso não vai ser apagado nunca. O que você pode fazer é começar a ganhar outros destaques positivos, mas uma vez que aconteceu o problema, tá ali dentro. Então, assim, entenda que uma vez posto, não é mais removível. Uhum. Tão simples quanto isso, então tem que tomar cuidado em relação a isso. Depois, em relação à moralidade e a como a gente pode trabalhar com isso, aí entra de novo um pouco de questão de regulação. Eu acho que isso é uma discussão importante que vai ter que acontecer. O que, que eu percebo? A minha geração, provavelmente que é a mesma que a sua, foi uma. Eu como Gen Z, sou a primeira geração nativo digital. O que isso significa? A gente é a primeira geração que viveu online desde quando a gente era criança, e a gente é a primeira geração que está descobrindo os malefícios na íntegra disso, né? Então, assim, uma criança que desde os 3, 4 anos tem uma tela na frente dela vendo a internet. Qual que é o malefício disso? Então, é natural que existam regulações, discussões éticas e morais, como essa que você citou, que elas não apareceram ainda, elas vão passar a aparecer a partir de agora. Acho que o que a gente tem que fazer é, de fato, parar e discutir, entender o que a gente tem que fazer. Isso penso como sociedade, como Uhum. indivíduo, cara, toma cuidado, você Uhum. está falando publicamente, não tem esse negócio assim, meu Instagram é fechado, cara, é rede social. Social, quer dizer que vai ter gente lá dentro. Isso não existe. Dado que eu tô postando no Close Friends, eu posso postar. Cara, você pode tanto quanto você pode postar em outro lugar. E pode Então, assim, vazar também. não, é exatamente isso. Assim, claro que você pode postar. Não tem problema nenhum, mas entenda que não existe close. Isso não existe. Não existe área fechada quando eu penso. Porque quando eu penso em internet, não é quando eu penso em rede social. Porque pode vazar. Então, assim, se eu tenho 50 queridos amigos no Close Friends, tem um querido amigo que um dia vai dar o celular na mão de um não tão querido amigo assim, que vai printar e vai vazar o conteúdo. Então, não existe isso. Então, tenha um cuidado. E não é assim, as pessoas, às vezes, eu vejo muitas pessoas, especialmente mais jovens, ligeiramente ofendidas com a ideia de porra, mas meu chefe tá olhando meu Instagram. Cara, não é, não, seu chefe não tá olhando teu Instagram. Não é sobre ele olhar o teu Instagram, é teu chefe tá te olhando como ser humano. Né? Assim, tal como quando você vai almoçar com o teu chefe, você pensa que você não está sendo avaliado no almoço, porque estou dando um break de avaliação por 1 hora, depois a gente volta a partir da 1 da tarde. Isso não existe. Então, isso é um ponto importante que você está falando. Você falou da moralidade, Uhum. agora do chefe. Porque eu trabalho na empresa X. Até onde é minha responsabilidade em relação à empresa, do que eu estou postando? Porque o meu chefe está olhando, e aí? Ah, ele está gostando do que eu estou fazendo? Ele está gostando de onde eu estou indo? Até onde eu posso ir?
Cara, pra mim, aí talvez eu seja muito enviesado em falar isso, pra mim é sempre, o tempo todo, tua responsabilidade. Ah, Juliano, mas é uma baita sacanagem. É uma baita sacanagem meu chefe olhar o que eu posto domingo no Imagina que Instagram. o chefe é extremamente tradicional e eu gosto de beber, e aí? Cara, mas é uma baita sacanagem o chefe olhar que eu tô publicando cachaça no sábado de Uhum. noite. Cara, é a vida real. Não, uma quinta-feira, sei lá. Então, pode ser. Então, eu acho que esse é o ponto. Então, assim, entenda só uma coisa, né? É mais ou menos, eu vejo muito isso cair entre nós, assim, no mercado, quando a gente fala de recomendação. Uhum, É ilegal eu pedir recomendação sua pro teu ex-chefe. uhum, É ilegal. Não importa. Assim, todo mundo faz isso. Porque não é sobre a ilegalidade ou imoralidade, porque moral, a ética, né, a moral conjunta, ela é de lugar para lugar. E no mercado não julga-se e é antiético eu pedir recomendação. Então, assim, Juliano, mas é legal. Cara, não vão descobrir nunca isso, não vão pegar nunca essa informação. Em suma, por que que eu falo isso? E aqui a ver com a discussão de rede social, que é o que uhum, importa pra gente. Saiba que vão estar te vendo. Ah, Juliano, ele não pode me demitir porque eu publiquei que eu tô bebendo no domingo, na quinta-feira de noite. Ele não pode mesmo. Se isso não vai influenciar alguma decisão dele, aí não tem quem controla. Então, existe uma preocupação, porque, de novo, não tem vida pessoal e vida profissional. A pessoa que é mal educada com a garçonete no restaurante no sábado, ela também é mal educada com o subordinado dela na empresa. uhum. Porque é sobre ser mal educado com as pessoas, não é sobre estar com a garçonete ou não. Então o chefe, ele não está integralmente errado em interpretar dessa forma. De novo, não, para mim a regulação nesse aspecto é muito difícil porque você não consegue medir, né? Então, assim, é quase inócua a regulação nesse aspecto. Tem que ter um cuidado e tudo mais, mas assim, para mim o ponto é, não existe desassociação entre a pessoa profissional e a pessoa pessoal, e aí só tem uma questão que não subestime a capacidade do teu chefe, do teu colega de trabalho, de te encarar também como ser humano, Uhum. tá? Então tem isso, assim, quando, poxa, eu sei que, tal como eu tenho um dia que acordo desmotivado para trabalhar e você também, eu sei que o meu time também acorda. Eu sei que ele não me conta, porque ele tem medo de me contar. Mas se ele publicar alguma coisa sobre isso, eu não me sinto ofendido, Uhum. porque o cara tá traindo a empresa. E se o cara é teu chefe, ele não for um cara muito idiota, às vezes acontece, mas se ele não for um cara muito idiota, ele também sabe. Assim, não tem problema você publicar a bebida na quinta-feira de noite, mesmo se teu chefe for tradicional. Se você na sexta-feira de manhã entregar tanto quanto você entrega normalmente, né? Tem problema se você parar de entregar. Existem exceções, existem detalhes em relação a isso, mas pra mim é essa a questão. Só não ache que o teu chefe não vai ver ou que Uhum. ele não vai associar. Isso é bobagem. Eu até já conversei com a Amanda, né, Amanda, questão de reputação e controle de danos. Como que a gente faz isso? Porque é muito difícil a gente construir uma reputação, mas é muito fácil a gente quebrar essa reputação. E a gente pode dar um caso, claro, que está acontecendo na última semana, de um pastor, vocês devem ter visto, né, que se vestiu lá enfim, de mulher e tal, sei lá o que ele estava fazendo. Como que ele vai recuperar essa reputação agora, depois de um acontecimento desse? Como que a gente faria? Como que a Backstage faria isso? Eu acho que, de fato, primeiro no caso dele Porque, teve porque, uma. porque aquele caso não define quem é ele. Exato, exato. Eu acho, primeiro, assim, tem uma questão natural de coerência da pessoa como um todo, mas todos nós temos as nossas doses de incoerência Uhum, de posicionamento, né? Então, é isso. Apesar de você saber que é ruim fazer tal coisa, você vai lá e, não sei, apesar de você saber que é pouco saudável, a pessoa fuma charuto aos domingos, uhum, né? Então, assim, todos nós temos a nossa dosagem de incoerência também. Isso é natural de acontecer. O que que eu vejo? Assim, a reputação, assim como ela se ganha ou ela se perde, ela é sempre retomável. Não há, a frase é mais ou menos, não há mal que perdure perdure para sempre. para sempre, mas também não tem bem que perdura, né? Uhum, Então tem uma questão um pouco tem aquela para mim que é quase uma extrapolação disso que é Deus é bom e justo, né? Bom porque você pode plantar o que você quiser, mas ele é justo que você só colhe o que você planta. Então tem um pouco desse raciocínio como um todo, como postura uhum, ao longo da vida. Mas o que eu percebo? Como que se constrói reputação nesse tipo de caso? Se eu vejo que aquilo é uma mácula pontual e aquilo não quebra definitivamente alguma coisa para mim
que é fundamental na postura daquela pessoa, eu topo dar uma segunda chance para ela. E, em especial, quando eu vejo que aquilo não tem grande fundamento ou alguma coisa assim. Isso ajuda bastante. O papo da fumaça tem fogo não é verdade. Tem muito lugar que tem fumaça e não tem fogo mesmo. E, no geral, apesar da mídia não ser tão receptiva com boas notícias quanto más notícias, ela é receptiva e dá para recuperar. Então, assim, de novo, se eu quebrei uma coisa que para mim era fundamental naquela pessoa, aí é um pouco mais difícil. Uhum. Mas aí, geralmente, quando isso acontece, tem de fato quase que uma desconexão de discurso, tá? Mas para mim, político tá aí para provar que não tem problema nenhum você ser acusado, você ser preso, você ser pego fazendo uma coisa errada, e as pessoas aos poucos vão retomando. A diferença é que a coisa é que o processo de construção é lento e longo, o de quebra é rápido e pontual. Mas é exatamente isso. De reconstrução também é lento e longo. Então, se você volta mostrando uma determinada postura adequada, ainda que tenha acontecido algum ato inadequado por um momento, para mim tá super dentro do jogo. E, de novo, apesar da gente vender a ideia, é isso, o LinkedIn Disney, é isso que me pega, assim, apesar de todo mundo querer falar que ama a empresa, ama o trabalho, ama o chefe, que a vida dele é boa, que ele trabalha muito dentro do LinkedIn, todos nós sabemos que não é verdade. Então, assim, que tem alguma coisa. Pô, topa ser autêntico, faz muito mais sentido. E quando você é autêntico, você aos poucos vai recuperando um deslize ou alguma coisa que você pegou. Então, assim, aí eu não consigo nem julgar o caso do pastor. Eu acho que é uma coisa muito específica, muito Assim, delicada eu só dei como de exemplo, falar. né? Exatamente, assim, para mim é super sutil Uhum. nesse aspecto. E aí, de novo, eu imagino que como nesse caso a gente tá pensando em uma coisa muito moral do cara, Uhum. exista uma mácula maior do que Uhum. geralmente acontece. No meu caso, que eu tô trabalhando com pessoas do mercado como um todo, o mercado não costuma ser tão cruel, ou ele Uhum. não costuma ser tão pragmático, assim, é isso. Ele entende que entre o branco e o preto tem uma série de tons de cinza que fazem parte do jogo também. Você acha o Brasil está extremamente polarizado, né, politicamente. Você acha que as pessoas devem se posicionar em rede social, em questões políticas? Eu não falo nem só gravando vídeo, mas comentando alguma coisa. Ela tem uma notícia ali, ela comenta e de repente alguém pode ver que conhece, enfim. O que você acha? De novo, eu penso nesse aspecto, e é difícil responder isso, mas eu penso que está muito alinhado com a tua persona. Então, assim, o ponto é, eu tenho um perfil de persona excessivamente polarizado? Se eu tenho um perfil de persona polarizado por um lado, cara, manda bala. Se você topa jogar esse jogo, eu honestamente não julgo absolutamente nada. Eu tenho uma empresa, por exemplo, que ela é vinculada ao setor de armamento. Uhum. A gente não pode publicar isso por compliance da empresa, nenhum item vermelho no Instagram deles. Caramba. Porque pelo público dos Uhum. caras não Uhum. faz sentido aparecer. Eu, Juliano, não julgo nenhum tipo de moralidade Sim, nesse sim. aspecto. Eu sempre falo com os meus alunos, como economista, eu só sei medir retorno financeiro. Quem julga se aquilo é ético, se aquilo é ilegal ou não, é jurista. Uhum. Eu, como economista, não sei julgar essa informação ou não. Beleza, nesse caso é muito óbvio de fazer. Em outros casos, de novo, eu acho que é muito a tua intencionalidade. Por Uhum. isso é o barato da intencionalidade. Eu, por exemplo, Juliano, eu não tenho medo de falar de política, mas porque a minha análise de política tende, como economista, a ser um pouco mais técnica. Uhum. Porque eu não me importo de elogiar o lado A ou o lado B, ou de criticar o lado A ou o lado B. Mas eu estou num setor que permite isso. Eu tenho clientes dos dois lados, eu tenho funcionários dos dois lados, então eu estou num setor que permite isso. O setor de comunicação como um todo é um setor mais diverso, Uhum. ele aceita mais coisa. Se você trabalha numa empresa de finanças da Faria Lima, É difícil, né? pô, você vai ter um pouco de... Se você trabalha numa empresa, nem sei assim, mas eu acho que depende, se você trabalha numa empresa de um outro lado, de um setor mais menos tradicional, Uhum. né, ou alguma coisa assim, toma um pouco de... Assim, mesma coisa, eu não consigo responder com absoluta certeza, o cuidado é só assim, tenha clareza que isso vai reverberar para bem ou para mal. Uhum. Você topa comprar essa briga, quase sempre não vale a pena, tá? Então, assim, pelo sim ou pelo não, vai pelo não. Vai na cautela e tudo mais. Só cuidado pelo ato de querer ser cauteloso, não virar sem graça, né? Então, eu gosto muito o Ryan Santos, e olha todas as Uhum. controvérsias que o Ryan Santos tem em volta dele. Ele tem uma teoria que eu acho incrível, que ele fala o seguinte, fala, cara, rede social premia pessoas frias e pessoas quentes, não premia gente morna.
tá? Então é mesmo assim, existem pessoas com posturas frias, sempre céticas, sempre sérias. Esse cara é premiado, a gente curte isso. Tem pessoa quente, pessoa que briga, que xinga, que toma partido com clareza. Também, o cara morno é muito sem graça. Ninguém quer seguir o cara morno. Então é isso, sim. Só você entende qual é o jogo que você quer jogar e tem a intencionalidade, né? Então, assim, ó, se você tá entrando na rede social para uma empresa tipo a Backstage, que está claramente querendo te gerar retorno financeiro, querendo gerar mais negócio para tua empresa, pô, Fica assim, quietinho, né? ou, Faz negócio. ou melhor assim, ó, pensa para fazer, Uhum, pensa sobre isso. Então, assim, ninguém contrata Backstage porque acha Instagram divertido. uhum. Eu contrato Backstage porque eu quero gerar retorno com rede social. Se você quer gerar retorno, se porventura você for falar sobre política, sobre religião, sobre futebol, qualquer tema meio estranho, vamos pensar se isso gera retorno ou não. Uhum. É isso. Vamos pro final agora. Eu queria saber de você o seguinte: a gente estava conversando de IA, né? Aham. Conversando bastante de IA. O que você acha que vai ser o futuro da rede social junto com a IA? Eu acho E que esse futuro é bem próximo. esse futuro é bem próximo. Talvez o futuro bem próximo eu até consiga responder. Acho que o futuro de médio prazo, se alguém falar que sabe responder, a pessoa está sendo agressiva com a postura dela. Porque para mim tem uma questão. Quando eu extrapolo a hipercustomização do conteúdo, o que para mim vai acontecer? Vai chegar uma hora que se você gosta de futebol, chocolate e, sei lá, pessoas de cabelo encaracolado, no teu feed só vai ter pessoas de cabelo encaracolado comendo chocolate falando de futebol. Porque vai ser o conteúdo é commodity, né? Eu Uhum. consigo produzir ele em alta escala. Eu não sei onde isso vai chegar. Assim, eu não consigo. Eu já vi N análises dando para diferentes cenários e não dá para saber onde isso vai chegar. Qual para mim é o barato? Então, defendendo lá o ponto primário. Quando eu atribuo a você credibilidade, tá tudo bem se a IA fizer um entrevistador muito mais simpático, muito mais bonito do que você. Porque eu atribuo a você a credibilidade sobre aquele tema, sobre sobre aquele ponto. Então, isso não se perde, nunca. A gente vai sempre continuar, ainda que o Instagram, o TikTok ou o LinkedIn me entregue exatamente o que eu gostaria de ver, eu vou topar ver o conteúdo daquele cara que às vezes nem é o que eu queria ver, mas é porque é aquele cara falando. Então isso não se perde. Uhum. De maneira geral, isso não se perde. No curto prazo, o que eu percebo? As redes sociais podem ser altamente exploradas com conteúdo produzido por IA. Principalmente por isso que eu te falei, é pela capacidade que a IA tem em entregar mais volume, mais qualidade, mais precisão para um conteúdo que antes não podia. Então, antes, quando eu tinha o engenheiro tentando escrever e o texto dele era maçante, era pesado, e eu tinha o publicitário falando sobre engenharia e o texto dele sendo muito mais legal e muito mais burro tecnicamente, hoje o engenheiro com poucas trocas com uma boa IA preparada consegue fazer o conteúdo tão atraente também. Então agora eles brigam páreo a páreo, mas o cara do engenharia é muito mais preparado para falar de engenharia do que o publicitário. Então, para mim, isso no curto prazo é maravilhoso, Uhum. tá? Então, assim, a rede social vai receber o conteúdo de IA com muita qualidade, para quem souber produzir coisas com muita qualidade, sempre encarando a IA como ferramenta, não como fim nela mesma. Para o futuro de longo prazo, eu acho que vai ser um desafio para todos nós, porque, de fato, é uma tecnologia nova pensando em capilaridade. Então, a gente não sabe como que ela vai reverberar por aí, como que ela vai se desenvolver, porque é difícil mesmo assim, é realmente difícil de entender. O que eu só sempre sugiro? Acompanha, né? Então, assim, não fica completamente alienado ao tema de IA, independente de qual seja o seu setor, não pela IA em si, mas por tudo que ela consegue gerar de impacto no setor. Eu acho que acompanhar a inovação como um todo é uma coisa bastante necessária, que a gente tem, então é importante acompanhar. Não tenha medo, mas também não tenha estigma. Né? Então, pô, topa falar assim, no final, eu lembro quando eu comecei a usar o ChatGPT, lá nos primórdios do ChatGPT, eu tinha muito esse sentimento, cara, o que pode dar de errado? Aqui, assim, o que eu tenho de informação pessoal tão valiosa assim que o ChatGPT não pode saber? Né? Assim, eu não tô falando minha senha do banco. Ele vai saber qual time eu torço? Tudo bem, não é uma informação que eu tenho grande vergonha de divulgar, né? Então não é uma questão tão delicada assim. Então, explora, não tenha medo de explorar a IA. E isso é super legal. E aí, para mim, isso no curto prazo é bárbaro do resultado que pode gerar. No médio prazo,
chama um cara de A aqui que talvez ele te responda melhor do que eu. Mas você acha que pode, assim, surgir novas redes sociais? Porque acaba cansando. Por exemplo, o Facebook cansou. Quando foi aquela novidade, antes era o Orkut. Uhum, Não uhum. sei se você deve ter pegado o Sim, Orkut, né? peguei. E aí todo mundo Orkut e tal, comunidade, daqui a pouco vem o Facebook. Todo mundo Facebook. Aí depois Instagram. Você acha que vai vir novas redes substituindo ou, enfim, Eu acho que o que a gente tem complementando? acho que o que a gente tem talvez a grande diferença desse processo de troca, é que a gente viu isso com bastante clareza, que assim, parecia que o Insta ia morrer para vir do TikTok, tal como o Orkut morreu para vir do Facebook, mas o Insta virou uma grande empresa que tem a Meta por trás, Uhum. e ele conseguiu se adaptar, tomou uma porrada ou outra, mas ele ainda tá no páreo. Provavelmente venha alguma outra coisa, porque no limite de prazo vai sempre ter alguma coisa nova. Mas é isso também, não acho que ganha-se o jogo tentando prever isso. Se você tem intencionalidade, sabe qual que é a tua persona, é isso. Cara, quantas pessoas que estão ouvindo a gente usam a Twitch? Mas tem um baita público dentro da Twitch. Se você tem clareza disso, não precisa ficar esperando surgir a próxima onda. Isso é uma coisa que a gente bate muito dentro da Backstage. Eu não sou uma empresa de hype. Assim, eu não sei surfar hype. E eu não quero surfar hype. Porque eu acho que se você é um cara que vive de surfar hype, você perde qualidade de construção de posicionamento. Então, assim, o dia que vier a próxima rede, vai vir. Não sei quando, não sei como. Eu tenho a impressão que a Meta como um todo, ela vai perder espaço, porque toda empresa perde, mas ela vai por muitos anos continuar muito relevante. A Google tá aí para mostrar isso, né? Então assim, poxa, a Google, os caras foram lá e fizeram o Gemini, é uma baita AI super legal também. Eu acho que isso vai sempre, então assim, a Google dificilmente desapareça do mercado como algumas concorrentes dela foram mortas por ela lá atrás. Mas quando vier, da forma como ela vier, não seja alheio, não tenha birra da rede social, não seja protecionista. Então, assim, eu não vou baixar o TikTok, vou ficar só usando o Instagram, porque meu público está no Instagram. E parece que o ato de eu não baixar o TikTok faz menos gente baixar o TikTok. Esquece, não seja protecionista, mas faz parte do jogo. E aí cai um pouco naquilo que eu te falei no começo, do LinkedIn para o LinkedIn, né? Se é claro para você o que, é que você quer trabalhar, o porquê que você está trabalhando, vai ser meramente uma questão de adaptação de formato, de estrutura, tudo mais. Eu deixo essa preocupação maluca se o Instagram, o TikTok ou o YouTube vai morrer, deixa pro cara que vive disso, né? Assim, não é o perfil que eu trabalho. Então, assim, o meu cara é um cara que só quer gerar mais negócio através do canal que for mais coerente para ele gerar mais negócio. Então, é mais tranquilo. Legal, Juliano. Queria te agradecer pela presença. Muito obrigado, foi um prazer. Prazer foi todo meu. Conte comigo. Pessoal, vou deixar as redes do Juliano aqui embaixo, a do Conto, as minhas, tudo aqui embaixo. Muito obrigado pela sua presença. Segue todo mundo aqui. Deixe seu like, comentário, compartilha com seu amigo. Isso ajuda a crescer o canal. Muito obrigado. Até a próxima.